Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Pega a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar. Até o carro que lá vem pedrada. Teremos se fudendo, mas não há piada. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Opa! Olá, bebidos! Olá, bebidas! Pânico no ar! Alguém tá aqui, ó. Olha o bodinho. Acordou. Doidou. Tô feliz, voltou meu computadorzinho bonitinho. Tá feliz agora, doidinho. Doidinho. Porque tá quebrado? Tá Não, porque lá não pode ficar não com o podia. computador. Aqui não pode? Não pode. Por quê? Porque não pega o sinal da internet, não veio até aqui. É, porque aí atrapalha a cenografia. Engraçado, não tem cada regra Tem muita nessa regra empresa. nessa Eu empresa. não consigo entender as regras. Por exemplo. Lá pode, aqui não pode. E lá pode ir de bermuda, por exemplo. Sobre A canela sexy do Chorão. Esqueci, cara. O Chorão. Não tem problema, tá estilo. Tá estilo. Tá maravilhoso, tá parecendo um mijão. Não liga não. Zuzu, temos uma presença Temos, pô. elegante e competente nesse programa. Elegante E pra sincero. isso, digo mais, temos uma vinheta especial pra ela. Ah, Então, por favor, pode rodar. No programa de hoje, a mulher que sabe tudo e um pouco mais da vida no campo. Hoje foi aprovado aqui no Senado Federal um projeto de autocontrole. Um projeto que traz a modernização da agroindústria brasileira. A ex-ministra da Agricultura e atual senadora da República, Nós temos na nossa mão uma oportunidade de ouro. Tereza Cristina. Muito bem, presença ilustre, que muito obrigado pela presença. Senadora, né? Senadora, ex-ministra. Tereza. Muito obrigado pela sua presença. Terezinha. Olha, ele já é- intimidade. ele que já isso? quer- Dona Tereza. Já quer crer Tereza. intimidade. Não, mas é muito simpática. Desculpa, viu, Tereza? Desculpa, Desculpa, me Deixa eu desculpa. falar. Então, Tereza. Microfone. Não dê intimidade. Não dê porque a gente não sabe se comportar. Muito bem. Quem Então o vai Mota vai fazer odeia o uma... agro. Por favor, eu vou pedir pro Mota fazer Boa. a primeira boa. A primeira pergunta, o Mota que tá no Rio de Janeiro. Só Vai lá, cannabis. Mota. A minha pergunta é a seguinte: o agro brasileiro é uma história de sucesso quase que inacreditável, né? O Marcos Troirro, que é ex-presidente do Banco dos BRICS, sempre diz que o Brasil pode ser para os alimentos o que a Arábia Saudita é para o petróleo. A senhora concorda com ele? Bom, concordo plenamente e eu acho que todo mundo tem que concordar, né? Contra fatos, né? Não há argumentos. Nós temos aí essa safra brasileira, né? Impressionante, gente. E é um setor que andou sozinho. A hora que ele se descolou do governo, a hora que ele usou tecnologia, ciência, né? O que nós precisamos é apoiar um pouco mais e você vê que ele vai embora, foi embora. O milho é um negócio espetacular, porque o Brasil nunca foi um grande produtor de milho. Nosso grande concorrente é dos Estados Unidos, que produz quase o tamanho da nossa safra de milho, mas o Brasil mostrou aí nesses últimos 3 anos, com a agricultura tropical, o que ele está fazendo, e diferente dos países temperados. Nós temos 2 safras por ano, soja no verão e milho no inverno, que a gente chama de safrinha, mas hoje é um safrão. Sim. Inclusive o Mato Grosso, a Argentina. O Mato Grosso é maior que a Argentina. Impressionante. É maior que a Argentina. São impressionantes. Agora, por que é mal visto? Por que tem esse negócio? Que eu não consigo entender isso. Porque tem a agricultura do bem. Sim. E a agricultura do mal. Demonizam tanto o agro. Malvadão. Por quê? Quando surgiu isso, ministra? Bom, eu acho que essa era uma competição boba, errada, mal feita e pejorativa para o agro. Quando o agro no passado teve um problema sério, que foi de crédito, quando acabou a conta movimento do Banco do Brasil. Vocês não eram nem nascidos aqui, nessa época. Mas quando isso acabou, o agro ficou devendo. Nós tivemos aí que fazer depois uma securitização. E foi aí que o agro se descolou e foi usar a ciência apropriada para a produção brasileira. E então, de lá, quiseram o MST,
né? Que quer comparar agriculturas e não existe comparação de agriculturas. Você tem agricultura dependendo do tamanho da propriedade. Tem pequenos proprietários que são grandes produtores, produzem alimentos com valor agregado. Então essa comparação, ela é uma comparação ruim e colocou essa pecha na agricultura de que a agricultura era atrasada, que a agricultura, enfim, tudo que a gente ouve aí. Mas graças a Deus a pandemia trouxe essa percepção para o homem urbano. Que se não fosse o agro naquela época não parar, nós teríamos falta de produtos nas prateleiras dos supermercados e nós teríamos um caos instalado. Não só o caos da saúde, mas também o caos da segurança alimentar. Quando a gente olha os números, o agro tem puxado a economia brasileira já faz tempo. Eu não sou especialista em agro, mas o que eu vejo é que a tecnologia do agro é gigantesca. É uma das poucas indústrias que a gente exporta tecnologia. Então exporta, eu lembro que tem casos na Holanda, tem casos na África. Por outro lado, alguns empresários estão um pouco receosos com o futuro. Por que eu digo isso? Porque a China tem ido para cima da África, investido muito, e não agora, mas daqui uns anos pode ser um concorrente forte pelo clima lá. O que a gente precisa fazer no agro para manter essa posição de protagonista? Porque café, carne de frango, carne suína, tem várias commodities, algodão, que a gente se destaca. Então, foi duro conseguir isso, eu tenho medo de perder. Não, eu acho que foi duro conseguir, chegamos aqui, mas ainda temos muito para avançar, né? O agro cada vez vem se superando no uso das tecnologias, mostrando o seguinte: cada vez a gente precisa de menos terra para produzir mais, né? Que eu chamo até de um efeito poupa-terra, né? Isso vem acontecendo tanto na agricultura quanto na pecuária. A China, é claro que ela está tentando, não só a China, os próprios países árabes estão, o Oriente, né? O Egito tem comprado terras na África, alguns outros países, por quê? Eles temem pela segurança alimentar. Nós que temos isso aqui fartamente, nos damos ao luxo de meter o pau na nossa agricultura, que é essa maravilha, né? E eles têm mesmo procurado. Agora, vai levar muito tempo para chegar onde nós estamos. Primeiro, precisa de mão de obra adequada. O negócio é aumentar a produtividade. Quando aumenta a produtividade, sobra dinheiro. Exatamente. Mesmo os caras falando, não, tá tendo um negócio das commodities. O único jeito de enriquecer o país é com produtividade. Mas o único lugar onde está funcionando é o Brasil. Se você pegar a Argentina, pega a Chile, pô. Que falam, né? Que a gente alimenta o mundo inteiro. Meio zoado, tá meio zoado. E aí, e agora? A turma tá desanimada, viu, ministra? Mas eu acho que é um desânimo. Eu até achei que eles estariam mais desanimados. É porque também ele não pode parar. Ele não tem outra coisa para fazer. Então, se eu produzo em 1.000 hectares, eu não vou deixar 200. Não é perfil do nosso agricultor. O americano faz isso, mas lá o governo americano paga né? Para ele não plantar. Esse ano você vai deixar em pousio 200 hectares, vai plantar só 800. Então, no Brasil não existe isso. O nosso crédito, mesmo com juros mais altos para a nossa atividade, o crédito está sendo todo tomado aí pelo Plano Safra e falta dinheiro. Se puser mais, o pessoal planta mais e produz mais. Ô, senador, agora essa questão aí, a senhora falou que o agricultor ele sempre está empenhado, está animado, empolgado, mesmo com algumas quedas aí. Agora, na questão do governo, como que a senhora está vendo a gestão do ministro atual da Agricultura? Como que o governo está fazendo? O seu legado veio, a galera... você falou muito bem da senhora. Agora dividiu. Na questão técnica. Queria saber como que a senhora está enxergando o atual ministro. Está ajudando, está empurrando a turma? Ou é a garra do agricultor que está fazendo isso caminhar? Dividiu agora o ministério. Primeiro nós temos dois. Tem dois. Tem a Ruth e a Raquel. Deixa ela explicar. Sim, vamos lá. Pode explicar. Bom, primeiro, o ministério hoje não é mais o mesmo ministério que eu tive na minha mão, né? É um ministério que é 1/3 do que era antes. Depois, assim, o ministro, ele é do ramo, ele é do setor, ele é produtor lá no Mato Grosso, no estado que, né, é igual a Argentina em produção. Exato. Então, ele tem todo esse know-how. Agora, tem que ver se ele tem apoio do presidente dele,
né? Eu tive apoio total do meu presidente. O presidente Bolsonaro, para o agro, todas as vezes que nós tínhamos algumas questões a serem resolvidas, ele sempre apoiou fortemente o Ministério da Agricultura, com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Tarcísio, enfim, com todos os ministérios que a gente precisava para poder caminhar para frente. Então, eu vejo que o ministro está fazendo o papel dele, né? Só da gente não atrapalhar isso. Exatamente. Eu ouvia muito isso lá do presidente Bolsonaro. Não atrapalha. Né? Então, se você fizer com que o Ministério não atrapalhe o setor, ele anda sozinho. Aí, você ajudar alguns gargalos aí. Mas o que eu acho que é uma pena a gente ter tido esse retrocesso é dividir as agriculturas. Exatamente. A gente tem uma só agricultura. Voltou a mesma conversa. Voltou a mesma conversa de 30 anos atrás. Você acha que é por isso que o Brasil bate tanto na trave? Porque você é uma pessoa técnica, todo mundo respeita o seu trabalho, a gente vê, vários ministérios abrindo. Qual que é o problema, a raiz do problema na sua visão? Olha, eu acho que acaba... Enfim, eu acho que eu sou suspeita para falar porque eu não gosto do modelo desse governo. Né? Eu sou pela liberdade econômica, pela competitividade. Né? Eu acho que esse Estado exagerado, inflado... Carreta furacão. Então muito cargo. Eu acho que é muito cargo. Enfim, eu penso que não dá para comparar. Era um outro estilo, né? Um outro projeto. Né? O projeto anterior não tem nada a ver com o projeto atual. Mas... eu, como brasileira e como senadora da República, eu torço para que dê certo. Porque a gente tem que torcer pelo Brasil, pelos brasileiros. Então, no que a gente pode ajudar, lá no Senado nós temos ajudado com, enfim, votando as pautas importantes, olhando para frente. Isso é Esse negócio importante. de olhar para trás é muito ruim. Olha só, agora... Só o Mota, nossa elegância, o Mota do Rio de Janeiro, fazendo mais uma pergunta aqui para nossa senadora Tereza Cristina, hoje aqui no Pânico. Senadora, algumas pessoas enxergam na inexistência de um marco temporal claro para a demarcação de terras indígenas uma ameaça à propriedade privada. Porque sem uma data clara, qualquer terra, qualquer propriedade, inclusive propriedades urbanas, estão sujeitas a amanhã serem classificadas como terras indígenas e a propriedade é então transferida para a União. Como é que a senhora espera que seja solucionada essa questão do marco temporal? Olha, Mota, eu penso que passou da hora desse assunto estar na mesa e ser resolvido. Hoje nós temos dois caminhos aí. O Supremo fazendo um julgamento sobre marco temporal em Santa Catarina, que é um absurdo, porque você quer resolver uma injustiça cometendo uma maior. Então, é injustiça com injustiça, não dá para entender. Mas o Congresso é um pouco responsável por isso, porque quando não colocou esse assunto na pauta e não votou, não pôs o dedo na ferida, porque é um assunto delicado, né, nós deixamos aí todas essas interpretações para o governo resolver. Homologar, regulamentar, colocar, enfim, as pessoas que estavam até 88 na posse daquela terra, seja indígena, seja produtor rural, que eles tivessem a segurança jurídica de estar lá. O problema de Santa Catarina é uma tristeza. São 200 e tantas famílias, né, de pequenos agricultores de 16 hectares a 24 hectares, que estão desesperados, porque acham que vão ter que sair das suas terras. E o pior, eles dizem, aqui não tinha indígena, na época que nós chegamos. Indígena tinha no Brasil inteiro. Que são os imigrantes que vieram da Europa para ser o pequeno produtor lá. E que compraram, né? E que compraram. Trabalham há anos, né? Produzindo. No sul, tem gente com escritura de mais de 100 anos. No sul, os imigrantes do sul, eles tinham a terra lá, eles tinham que pagar, tinham um tempo para pagar. E os que vieram para São Paulo foram funcionar, trabalhavam nas fazendas que já tinham do café. Esse assunto é um assunto seríssimo, é um rastilho de pólvora. Isso pode tirar a paz do campo. Eu venho insistindo com isso, mas eu acho que esse assunto começou a ser pacificado, né? E depois, o marco sendo 88, não impede de que, se alguma injustiça foi feita porque alguém foi retirado à força de um lado ou do outro, o governo pode fazer o pagamento, e comprar, indenizar essa terra e devolver ou comprar, trocar, para que aquelas pessoas possam
continuar as suas vidas, tanto indígenas quanto produtores. Então tem muita balela, tem muito terrorismo em cima disso, mas eu acho que se nós conseguirmos votar isso, vai apaziguar e nós vamos virar a página. Os indígenas têm que ter saúde boa, tem que ter educação boa, tem que ter o que eles querem, o que eles desejam. Bom. Aliás, mas tá lá no Supremo, mas tá no Supremo lá, eles estão. Então, no mas Supremo. como é que a votação do Supremo está muito esquisita. Então, mas como é que o Supremo agora está brigando com o Senado, é isso? Pois é, tem hoje... duas... Tem meio uma coisa meio esquizofrênica, né? Uns caras precisam precisa colocar lá em Brasília, como é que chama que põe na caixa d'água lá para acalmar a população? Lítio. Põe em caixa d'água. Isso antigamente eles punham na penitenciária. Na caixa d'água eles punham lítio, aí fica todo mundo calmo, fica todo mundo nervoso lá. Talvez esse seja o problema, a caixa d'água de Brasília. Vamos pensar no caso. Mas eu acho que nós vamos caminhar. A votação do Supremo não impede que o Congresso vote, porque ali é a casa dessas discussões. É ali que nós temos que legislar. O Supremo ele é provocado por alguma ação de algum partido, enfim, de alguma associação, de alguém. Mas a casa onde esse assunto precisa passar a ser resolvido é no Congresso Nacional. Já passou pela Câmara, agora pelo Senado, e eu espero que ela se encerre no Senado Federal. Boa, o MST ele quer falar agora. Então, eu queria falar dessa questão do MST, se realmente, assim, se teve realmente essa invasão do MST na sua fazenda, e o que a senhora achou desse imbróglio todo que foi a CPI do MST, de vários casos que foram relatados, alguns outros que não foram colocados de uma maneira que talvez ficasse clara aí para a população. Queria saber a opinião da senhora sobre isso. Eu acho que esse foi um erro desse governo. Quando chegou, né, ele não assimilou que o agro não estava muito feliz. Então, ele apoiou o MST. Eu não sou contra o MST como uma organização, uma ONG, né? Mas eu sou contra o MST que invade terra. Isso é crime. Então, eu acho que o governo nunca poderia ter dado nenhuma declaração a favor de invasão de terra. Exatamente. Porque isso é crime. Está claro na nossa Constituição sobre o direito à propriedade privada. Na minha propriedade houve uma tentativa, não foi uma invasão, não era MST, era um movimento dissidente local ali. Eu acho que queriam chamar atenção, mas no meu estado, o meu governador não admite invasão de terra de espécie nenhuma. Então foi tirado imediatamente, enfim, não tive nenhum dano naquele momento, a não ser uma preocupação, porque quando você é uma pessoa pública, as coisas até tomam uma dimensão diferente. Mas foi muito tranquilo. Olha só, agora quero fazer uma pergunta para minha nobre, na época, ministra, tá certo? Saudades da senhora, Tere. O negócio é o seguinte, eu queria saber da vossa pessoa, que você sabe muito bem, antes de me colocarem como inelegível... Ele não fala vossa pessoa. Lógico que fala, aqui é respeito. A liturgia aqui, tá certo? Ah, tá bom. Desculpa, presidente. Então, quer que eu fale formal? Não. Pode. Você sabe muito bem que antes de me deixar inelegível, já ventilavam seu nome em grupos de WhatsApp para 2026. Isso é verdade. Você sabe muito bem. E o Tarcísio aqui... Tá certo? Ele já disse que 2026 ele quer reeleger. Quero saber da sua pessoa. Se a gente chegar a conversar direitinho, toma a frente aí pra 2026 ou não? Tem coragem, Tere? Ele me chama de Dona Tetê. É Dona Tetê. É Dona Tetê. Isso aí é outra coisa, mas tá assim. Bom, é claro que eu acompanho, me sinto honrada de ter o meu nome volta e meia colocado aí nesse rol de presidenciáveis, mas a eleição de 26 está muito longe ainda. Primeiro ela tem que passar por 24, eu acho que nós temos aqui que ter resultados, a direita tem que estar unida no Brasil todo, né? E aí eu acho que depois dessa eleição, alguns nomes vão surgir. Ter coragem eu tenho. Agora, eu não sou candidata de mim mesma, eu tenho que, né, assim como os outros também não serão. Então, eu acho que a gente tem que olhar 2026, mas pensando agora primeiro em 2024. Tá certo. Uma coisa que o Bolsonaro fez bem foi o gabinete, né? Sim. Ministros. O gabinete foi muito porque bom. O Bolsonaro, ele escalou bem. Ele não sabia direito o que fazer. Ele falou, preciso colocar
e deu mais sorte técnicos, no gabinete, né? né? Porque criou um monte de lideranças. Por exemplo, a Tereza Cristina, ninguém conhecia, o Tarcísio. Ninguém conhecia. Foi o Bolsonaro. Foi uma coisa boa que escalou, né? Que foram pessoas novas, né, na política. O presidente Bolsonaro, ele, quando convidou, quer dizer, eu nem fui convidar, ele pediu à Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, que indicasse um nome. E foi o meu nome indicado pelos meus pares, porque eu era presidente da frente, naquela ocasião. E aí, ele pediu que a gente mandasse 3 nomes para ele, e aí, enfim, colocaram o meu nome e ele fez essa opção, né? Que nem me conhecia direito, né? Mas o presidente Bolsonaro, ele procurou, como ele, na formação do gabinete dele, ele procurou colocar pessoas que tinham o perfil técnico. Isso. Então, Paulo Guedes, economista. Sim. Tarcísio, engenheiro. Né? Tereza, agrônoma. Médico, na saúde. E por aí ele joga na posição certa. Ele jogou as pessoas na posição certas. Acertou com uns, errou com outros, então, como todo governo. Mas aí vê como é que o Brasil... Porque o Brasil, cara... 6 meses que o Brasil tiver uma segurança politicamente que não tenha muita treta. 6 meses no bem já é um Chile. Sim. Já ganha um Chile. Cada 6 meses que aqui... Mas não. Sempre tá um bate na terceiro turno... Desde 2013... Tá um terceiro turno... Sempre com treta. Vai continuar. Sempre não sei o que. Agora querem derrubar o Bolsonaro. Aí é a joia, é o relógio, agora é o filho. Ô, meu menino 04. Agora pegaram o 04. Pegaram o 04 de 4. Então é uma coisa que não vai, fica encalacrado, né? Fica aquela coisa que não vai. Quando é que vai pra frente o ministro? Eu, como brasileira, e tenho certeza que vocês todos aqui, todos que nos assistem, nós queremos que o Brasil vá bem. Porque se o Brasil não for bem, é ruim para nós, tá? Independente de quem está... Mais ou menos, né? Tem uns que a gente sabe que não vai dar certo. A gente já viu. Tem uns que estão há 30 anos que a gente já sabe, já viu esse filme. Já conhece como termina. Mas é assim, eu acho que o Brasil tem que parar de perder oportunidades, né? Nós temos um país uma potência, é uma potência enorme esse país de riquezas, né? Nós temos um subsolo, esse é um outro ponto, que nós vamos ter que pôr o dedo na ferida, definir um marco da mineração. Ninguém quer falar sobre isso. Olha, o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos, vários países importantes do mundo vivem, grande parte da sua receita vem da mineração. Sim. Mas com regulamentação. Nós precisamos regular a mineração, né? E tem alguns outros pontos que a gente teima em continuar não resolvendo, e aí vira sempre essa confusão toda. O Brasil precisa parar de perder oportunidades. Uma outra coisa que falo, desculpa, é da governabilidade. Na época do Bolsonaro, que ele tinha que ter governabilidade. O que você acha da governabilidade agora com o Centrão, que é sempre você troca um cargo por muito dinheiro? Qual que é a tua opinião? Não fala assim, que eu sou do PP, né? Mas, então, se for lá no partido, se for pesquisar... Não, mas deixa eu te dizer. O governo precisa ter base... qualquer governo, para aprovar matérias, porque senão fica sempre nessa negociação no bom sentido, enfim, vamos pensar sempre no bom sentido, para poder fazer a aprovação de medidas que são importantes, porque se não aprovar, não governa. Né? Porque senão não vai para frente. Por que a gente tem lá o Congresso para votar? Então, eu acho que o governo está tentando fazer a parte dele, e tenho ouvido o presidente do meu partido, Ciro Nogueira, que o PP é independente. A Câmara colocou um ministro lá agora, mas isso não quer dizer que a gente vai votar fechado com o governo. Então, eu acho que aí é muito mais uma preocupação do governo do presidente Lula em criar essa governabilidade do que dos partidos que estão lá. Eu tenho procurado votar sempre de acordo com a minha consciência do que eu acho que é bom para o país. Né? Boa. Então, mas aí perde pro canhoteiro. O canhoteiro, você sabe. Opa. Você sabe, ministra, o canhoteiro é danado.
Ele é danado. Ué, não estaria porque no eles votam terceiro junto. mandato. Eles votam sempre junto. Não interessa. Não interessa a pauta. Não interessa a Ninguém pauta. larga a mão de ninguém. Eles votam junto, A gente não, a gente fica nessa de Tentando não entender. pensar, vai ser bom do Brasil, vai ser... São a reforma tributária, especificamente no agro. O que ela traz de benefício, de malefício? Qual que é o posicionamento disso? Porque eu já vi gente do agro falando que vai ser bom, falando que vai ser ruim. Eu ainda não fiz um entendimento para o setor. Mas queria a sua opinião como senadora e especialista no agro. Bom, ela quando começou a primeira versão na Câmara dos Deputados, ela era muito ruim para o agro. E aí a frente parlamentar entrou em campo, porque se ela é ruim para o produtor, o repasse vai chegar no consumidor, vai ir até aumento de preço dos alimentos, e o Brasil ia ficar menos competitivo também em relação a outros países do mundo que, na sua grande maioria, taxam em zero o agro. Tá? Então foram feitas várias conversas, vários debates, e nós conseguimos então que o agro tivesse uma alíquota diferenciada de 60%. Então só pagará sobre 40%. E assim mesmo, você tem algumas variáveis, é uma coisa meio difícil de explicar, mas assim, aqueles que têm uma receita até 3 milhões e 600, eles vão estar no Simples e estão fora dessa reforma, né? Os que a exportação também ela fica fora, porque você vai creditando, chega lá, você não exporta impostos, então você também, a exportação está fora. A nossa preocupação é saber se esses 40%, dependendo das alíquotas, né, quanto isso vai dar de imposto em relação ao que se paga hoje. Sim. Se ficar igual, está neutro, ok. Agora, a nossa preocupação é ter essas simulações. Vai ser mais. Mas tem a questão também tem alguma dúvida? A cesta básica foi zero. Isso foi um grande avanço, porque isso você acaba não penalizando a população mais vulnerável, né, que compra a cesta básica. Então, a cesta básica também está garantido que vai ser zero. Então, eu acho que para o agro a reforma não é de todo ruim, né? Mas essa reforma ela está muito complicada em outros setores. Eu tenho acompanhado na comissão de assuntos econômicos e na CCJ. Nós temos tido muitos debates, ouvido especialistas contra, a favor do meio, enfim. E não está fácil sair. Por quê? Porque é um país tão diverso como o nosso. Você ter 3 alíquotas, 4 alíquotas, é ruim ter muitas alíquotas, mas também você vai deixar muitas coisas fora. Então, é uma reforma que ela ainda... eu não sei se a gente consegue votar em outubro. Reforma ruim. Reforma com engenheiro é ruim. Senador, eu queria fazer... Se você pensar, nós pagamos 5 meses de trabalho. Isso aí já é sabido. 5 meses de trabalho pra carreta furacão. E não devolvem nada pra gente. Pra cama boa, pro avião. Aviãozão não novo. É pro pobre. Não, jamais. E vem essa conversa. Aqui tem um monte de progressistas. Vocês não olham para... Não é pro pobre, não. O pobre tá aí desde que é pobre, pobre. O que o Brasil precisa... Você pega 2 exemplos. Pega a Embraer, que a gente tava falando. Pega a Embraer, que o governo não se mete muito, deixa concorrer com o mundo. Pega a Embraer e pega o agro. É 2 coisas que funcionam. Pega a Embraer e pega a Embrapa. São as 2 joias da coroa. Isso, a Embrapa também. Não acabar com ela, mas... A Embrapa também, que é a Embrapa, que não tem muita politicagem e tal. Você vê, são coisas que funcionam, que funcionam no mundo. Agora, ficar com esse negócio... Papinho. Esse papinho é nós que vamos ter que pagar o imposto. Queria perguntar... Tá bom, gordão? Não adianta você ficar... Você vem de bermuda aí achando que a vida tá fácil. Ô, senador, eu queria perguntar para a senhora a respeito da PEC que o Pachecão apresentou para criminalizar o porte das drogas, né? Isso daí foi uma resposta ao Supremo que decidiu legislar. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa PEC e a respeito do Supremo querer legislar. Se a senhora acha que tem que puxar para si esse protagonismo, porque o que a gente está vendo é isso, é o Supremo discutindo coisas que não diz respeito a eles. Queria saber sua opinião a respeito disso. Eu acho que está na hora de cada um voltar para a sua respectiva caixinha. Eu acho que nós precisamos de uma concertação no Brasil entre os poderes, né? Quem tem que legislar é o Congresso, Câmara e Senado.
O Supremo tem que ser o guardião da Constituição. E tem que ser uma só Constituição. Certo, né? exatamente. Nós temos uma Constituição. Se quiser mudar, vamos ter que fazer uma nova Constituinte. Né? E nós temos que... o Pacheco é uma resposta, sim, até porque aquela casa já tratou desse assunto 2 ou 3 vezes. Então, abrir novamente essa discussão... eu sou contra a droga, qualquer tipo de droga, seja maconha ou outras drogas. Nós temos que ver, tem situações que precisam ser revistas, mas eu acho que não tinha que mexer na lei. Então, o Pachecão, nosso presidente, colocou, eu acho que ele colocou as coisas onde já deveriam estar há muito tempo. Mas como que faz no caso, por exemplo, o Ives Gandra falou que quando o Senado ou seja, os deputados não querem colocar em votação, eles já estão legislando, ou seja, como representante do povo, já diz que assim, não vão colocar isso em pauta porque já está discutido, a gente acha que isso não deve mexer. Como fazer então, sempre, a senhora falou, no caso de já foi discutido, sempre agora, quando o STF colocar algo em discussão, o Senado vai ter que colocar na frente o carro para falar assim, peraí, isso aqui já foi, como que pausa isso? Como que dá um basta? E eu espero que a gente tenha agora, vamos dizer, um momento de mais harmonia entre os poderes, né? Porque realmente não dá para cada vez que... Mas nós temos que... Tem uma coisa aí que a gente fala do Supremo, mas ele é provocado. Então, o que precisa acabar um partido de minoria não ficou feliz com a votação, vai lá e entra com algum tipo de tapetão, é o tapetão. Então é isso que precisa. Eu não sei como fazer isso, mas isso está sendo pensado. Tem grupos estudando isso no Senado, na Câmara, porque eu acho que essa harmonia trará tranquilidade para o país. Tem que ser, então, não dá para cada espasmo que tiver a gente ter que todo mundo se movimentar e nós precisamos e o doutor Ives, o nosso querido Ives Gandra, tem toda a razão. Às vezes, não votar já é legislar. Exatamente. Agora esse negócio das drogas aí, você tem que aprender com o erro dos outros. Por exemplo, a França. Exato. França liberou. Hoje em dia estão voltando, estão pedindo para endurecer a regra para droga. E aí é o seguinte... Se o Brasil vai nessa, vira narco tambam, igual Colômbia, igual México. Aí não pega mais, ministro. Já era. Porque não dá para você legislar o usuário, né? Max Viril é o produto de papai. Papai está precisando... Tá voando. Tá voando, mas... Sabe como é? Sim, você sempre precisa de um auxílio de combustível. O avião decolando. Quem já passou dos 40 sabe que verdade, toda coisa boa é bem-vinda. E esse produto aqui é um produto... Esse laboratório só faz esse produto. A especialidade dele é esse produto. Por isso que ele é o foco. Boa. Às vezes você tem 10 coisas, você. Eu sei. É um péssimo humorista, aqui faz mais ou menos, e não sei o quê. Isso. Não te foca. ajudo pra caramba e você não reconhece. Calma. Você não foca. Um pé em cada canoa. Você não foca. Um pé em cada canoa. Aqui esse produto é para você que está para você focar, porque ele vai levar você... É um laboratório, um produto. Isso, laboratório, um produto só. É isso mesmo. Por isso que fez o melhor produto. É do Brasil. Hoje é considerado o Max Viril o melhor produto do Brasil. E eu vou te dizer por quê. E o que mais vende? O que mais vende? Efeito imediato. Então isso é importante. Esse efeito imediato faz do Max Viril produto diferenciado. Porque olha só, existem aqueles convencionais de farmácia que aumenta batimento cardíaco, pressão arterial, prejudicando a saúde. Você está falando do Racian. Isso. Você conhece bem. O azulão. O azuleta. Isso. Você conhece bem também. Que ela fica com aquela cara vermelha. Isso. O cara parece um pimentão. Bochecha vermelha. Aí vem o pimentão. A mulher fala, o que aconteceu, pimentinha? O batimento vai... o batimento vai para 1000, né? E se você tiver problema de pressão alta, não pode usar. Não pode usar. E o grande detalhe do Max Viril é o seguinte... Que não é remédio.
que não é remédio, ele é um estimulante, ele tem várias vitaminas, vários sais minerais. Emílio falou a partir dos 40 anos. O nosso organismo tem uma dificuldade, né, Emílio? Depois dos 40 anos, na absorção de algumas vitaminas, a gente vai envelhecendo. Claro. O colágeno, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do colágeno. 26 anos, começa a pé de galinha, marcas de expressão, queda de cabelo. E a questão sexual também existe essa diminuição. Então, com o Max Viril, você aumenta os níveis de testosterona. Você aumenta o seu desejo, o seu apetite, a sua vontade. Bom, isso faz toda a diferença. Libido. Olha só. E o grande detalhe é que ele é vasodilatador. Então, as pessoas que estão em casa, muitas vezes, têm um problema físico, Emílio. Às vezes, o homem tem vontade, tem desejo, mas o que acontece? Ele não tem fluxo sanguíneo. A gente já falou aqui, o homem não consegue fingir na hora H, é verdade? Existe alguma chance do homem fingir? Parece um pano de chão. Você olha um pano de chão. Você fala, não é possível. Eu tô com essa vontade. Você pega o rodo, o pano cai. Pano cai. E aí parece que a ansiedade aumenta, né, Emílio? Você fica desesperado na hora H. O que eu vou falar? Você conversa com o menino e ele não responde. É uma merda. Desculpa que eu vou dar. É uma desgraça. E o bacana, assim, do Max Viril, que é o seguinte: ele vai aumentar o calibre das veias. Então, ele vai melhorar o fluxo sanguíneo. Então, isso vai melhorar, por exemplo, a irrigação ali do órgão sexual masculino. Por isso que, para o jovem, ele é bacana, porque você toma o Max Viril, ele controla a sua ansiedade, o seu estresse, o seu cansaço. Porque isso também gera disfunção erétil. Isso também gera impotência. A cabeça, né? A cabeça, porque às vezes o cara tá focado em outras coisas, faz um monte de coisa, na hora H não consegue dar aquele... Tá pensando no TikTok, na dancinha. Na dancinha. Então, esse produto ele é diferenciado. E o bacana, sem dúvida, essa fórmula que vai nos dar aquela sensação imediata. Então, é na hora que ele vai fazer toda a diferença. Então, mas o que a gente tem que falar, porque o que acontece? Você vê aqui sempre, é um produto recorrente, é um produto que vende muito. Mas como a gente está no rádio, e a graça do rádio é a audiência rotativa. Isso, legal. A gente tem internet, por exemplo, a gente tem os caras que todo dia são os mesmos que estão aqui. Sim. Então é uma audiência chata. Porque é uma audiência muito que tá todo dia, fica todo dia enchendo, já conhece a gente, não sei o quê. Eu conheço a tua audiência até no mural, né, que vocês colocaram aqui. Claro. Nós temos a audiência do rádio, que é uma audiência rotativa. Então é sempre bom a gente poder explicar para quem está nos acompanhando. Porque a Rede Jovem Pan é um sucesso no Brasil inteiro. Brasil todo. E cobre o Brasil inteiro. O pessoal gosta muito de você em Floripa, manda um abraço para eles. Um abraço, grande abraço para a nossa audiência. Então, esse produto aqui você pode usar de duas maneiras. Como o Delari usa para diversão, você pode usar ele, o efeito imediato e também o tratamento. Isso. Que é o que eu acho melhor você fazer, que é uma pílula a cada 3 dias. Isso. A pílula a cada 3 dias, né? Até para aumentar os níveis de energia. Isso aí, para você. o cansaço. Isso aí. Ir para uma academia. Para o seu trabalho. Além da parte sexual, você pode também aumentar o bem-estar do dia a dia. Isso é muito bacana poder falar, porque ele vai dar essa energia, ele vai dar essa disposição, melhorar a sua produtividade. Melhor humor. No seu trabalho. Melhor humor, né? O ato sexual em si, ele aumenta o humor. Melhor humor, porque na hora H, o sexo é importante a gente destacar, quebrar esse tabu, porque ele é importante para o ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher. O corpo vai liberando hormônios, Emílio, que é importante, por exemplo... Tem o licopeno, né? O licopeno. O Max Viril tem o licopeno, que aí é saúde sexual masculina, que é oxigenação. Pra velha próstata. A velha próstata, aquela que a gente não pode descuidar, não pode Emílio, descuidar. Depois dos 40 anos. E aqui tem o licopeno. Isso mesmo. Olha como é completo o produto. É muito bom mesmo. É muito bacana. E tem a segurança de você tomar e não fazer mal para sua saúde. Não interage com medicação, Emílio. Tem muita gente que toma remédio para diabetes, para o colesterol. Posso usar o Max Viril? Deve usar. Você deve fazer o uso para melhorar. Não tem contraindicação. Nenhuma contraindicação. Então faz um preço, já que esse é o único produto que a farmacêutica faz. Não é isso? Isso, o único produto. É o nosso carro-chefe. O carro-chefe, o campeão de audiência. Então, já que só tem esse produto, você pode fazer um preço muito especial. Vamos fazer o seguinte, você que está nos acompanhando, você já pode ligar, qualquer lugar do Brasil, 0800 323 5097. Já pode ligar, 0800 323 5097. Eu preparei uma promoção muito bacana hoje, Emílio. Você vai gostar bastante, eu sei que você gosta de prestigiar a sua audiência de todo o Brasil. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou mandar esse relógio bacana. Ele sincroniza ali com o celular, então é bacana para você receber as suas notificações. E tem mais, vai ganhar o gel
que é para controle imediato na hora. E eu vou mandar também o óleo, para dar uma pimentada ali na hora H. Pro quer dizer, Alba. Cadê o gel? Cadê o gel? Cadê o gel Alba? O que retarda é pro Alba. O que retarda é pro Alba é rapidinho. Tô muito ansioso. Então você vai fazer essa promoção especial. Isso, ó. Eu vou, olha só, são o gel, o óleo. Eu vou mandar o relógio. E é o seguinte, o Max Viril hoje, para quem ligar agora, as primeiras 1000 ligações, que ligar agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 70% de desconto. Boa. Então quem ligar agora, 70% é o melhor desconto que a gente já deu aqui no Pânico. Desconto de Black Friday. É, esse descontão especial, é para, sem dúvida, as pessoas poderem experimentar, provar. E como você falou, Emília, ele tem recorrência. Então você compra uma vez, você volta a comprar, porque ele te dá o resultado que você precisa. Então você já pode ligar 0800 323 5097. Você não vai pagar o frete. Ligue agora 0800 323 5097, Emílio. Muito bem. E essa meinha, bossa nova? Essa meia, bossa nova. Gostou, Emílio? Uma meia bossa nova. Ó. Essa daí é mostra a canela. Engraçado que meia assim, ó, bossa nova. você tá elegante. É uma elegância. Eu sempre quando venho aqui eu penso, qual roupa que eu vou colocar, porque eles vão dar um jeito de tirar sarro de mim. Você se veste pro Emílio. Não, elegância. Bem sem roupa. Mas eu sou mais do estilo do tiozão, né? Elegância total, elegância total. Tá elegante, tá elegante. Eu tô vindo de camisa Gerente agora, de que a Paulinha reclama. Eu gosto Cobrador. Eu gosto de vir daquelas camisetas, que eu gosto de acordar e vir trabalhar. Vim direto de pijama. Joga água na Camiseta do Sé embora. Supermercado. Camiseta do Pita. Eu tenho uma do Pita ainda. Você tem a do Pita? Tenho. Camiseta 11. Se o Pita não for um bom Pita 11. Nunca mais vota em mim. Muito bem. Então liga lá, 0800 323 5097. Se a gente confundir um pouco, você tem um pessoal que vai te atender, vai explicar direitinho para você participar dessa promoção. Obrigado, meu velho. Obrigado, Emílio. Programa de hoje, um baita casal bacana. Ele é escritor, cantor e apresentador de TV. Ela é uma das maiores jornalistas da atualidade. Cisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso. Tem doido para tudo, só porque ela está saindo de férias. Por causa do cabelo. Eu tava com o cabelo do Goku. Grande apresentadora e querida por todos. Né, amor? Dalcides Biscalquim Oficial. Dalcide Biscalquim e Mariana Godoy. Muito bem. Presença, o nosso senhor Alexandre Voruski. Marcelo Eduardo. Marcelo Eduardo. Que os ícones não se alinham nunca. Olha lá. Aqui não se alinharam. Os ícones, vocês percebem que os ícones aqui jamais se alinham. Se alinham para os outros lá. Tá lá com o pastor, tá lá Inimigos todo. do alinhamento. Aqui não se alinham os ícones, meu querido. Muito bem, presença ilustre neste programa. Por favor, Zuzu, você que está trazendo este casal fantástico, tem uma história maravilhosa. Sim, não é isso, Zuzu? Anos de jornalismo, um casal muito querido, aliás, eu sei que você acompanha o Pânico, segundo a Paulinha. Mas muito. E há muitos anos. Muitos anos. Cara, o jornalismo, assim, a gente te acompanha também, putz, há anos. E eu queria saber o que você acha hoje, o que mudou do jornalismo que a gente vê com tanta plataforma, rede social, o que a notícia mudou, que vocês têm tanta experiência para falar sobre? Mudou tudo. Para mim, mudou tudo. Por exemplo, hoje, uma notícia aparece primeiro entre as pessoas que estão envolvidas nessa notícia. Certo. Só depois essa notícia vai entrar nas agências. Um caso atual de hoje. Tá tendo semana de moda em Paris e as pessoas que estão indo à semana de moda perceberam que tem uma infestação de percevejos na cidade. Não tem muito. Tem. Aí, não tem muito. Tem três. Uma jornalista credenciada. Quem não acreditou nessa notícia? Olha lá, tem um. Tá todo mundo. Tem um percevejo. Tem um só. É que você não acompanhou. Eu acho Nesse que seu estúdio tem mais do que lá. não pôs a hashtag BadBugs no TikTok ou sei lá onde no Instagram, porque tem cenas assustadoras. Sim, então, é isso. Perde o protagonismo, mais forte. A pauta tá partindo cada vez mais da massa, de quem tá sentindo mesmo o que tá acontecendo. Boa. Perde o protagonismo, né? Porque antes o jornalista, ele perde a exclusividade. Exato. Perde. O cara que pautava antigamente. Mas, depois que o jornalista vai atrás e faz a apuração e faz a matéria
como deve ser feita e ela fica mais... Ele carimba. Com mais, mais seriedade, vai, por exemplo. Mas não tem mais tempo pra isso, né? Esse é que é o problema, né? Tudo muito rápido. Tem sempre que ter tempo, né, Emílio? Então, mas não tem mais hoje em dia. Hoje Não, mas tem. A Pra notícia- apuração, Caça-clique. pra apuração tem que ter tempo. Coloca lá, Mariana Godoy causa furor na internet. Entenda, você vai ver nada. Você foi Então, mas almoçar. eu nem clico mais nisso, assim. Eu já percebi, por exemplo, ela era uma atriz maravilhosa. Veja como ela está agora. Não, né? Não vou clicar ali. Exatamente. Eu não caio nisso. Então, eu acho que isso também separa o público, né? Mas tem uns que a gente cai. Tem. Clickbait. Tem uns que a gente cai. O que tem que ter escrito? Nudes? Não, não sei. Não, eu caí num hoje. Tem uns que você cai. Você fala, "Puta, Eu caí num hoje seu, inclusive. Ah, Sério? para. Mariana Godoy, afastada da Record, entenda. Aí eu cliquei e falei assim, como assim? Afastada da Aí Record eu era fui ver, Covid. ela tava de férias. Entendi. Juro por Deus, ela tava de férias. Só isso. É genial isso aí, né? É muito. Isso aí é genial. Pra quem não acreditou, Samir, boa, Samir. Eu falei pra pegar esse vídeo. você Opa, isso Sabe daí por que não que é a lá gente não. sabe que é verdade? Porque é o seguinte, já teve na Inglaterra, Sim, isso é em agosto do ano passado. Praga. Ah, você tá brincando, Não. Olha que nojo! Não. Não, Isso no metrô, no cinema. Não, lógico que não. Isso aí As na pessoas casa não do estão mais nem Delari. sentando no metrô. Isso aí é na cama do com medo Delari. Não, aqui dos tem um- percevejos. Não, aqui Delari tem quando dorme carrapato com- estrela que mata. Isso aí É. não faz mal pra ninguém. Isso aí não faz mal pra... É verdade. Ah, pra quem tem febre Free percevejo. maculosa na beira do rio, isso aí não é nada. Nada. É isso? É. Pô. Muito bem. O Gordão, o que você quer saber? Não, é que eu queria saber agora. Fazer uma parte um pouco mais pesada aqui, né, velho? Porque Parte pesada? É porque isso aí me interessa, velho. Eu queria saber como que foi cobrir o massacre do Carandiru, que foi uma barbaridade o que aconteceu. Eu queria saber da sua visão, como que foi isso daí, cobrir esse caso tão bárbaro que aconteceu na tela. Eu era novinha ainda, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha acabado de entrar na Globo e eu me lembro que eu ficava embaixo do viaduto do Carandiru, só em frente. Eu não entrei. Quem entrava era Caco Barcelos, entravam os repórteres mais antigos, entravam os mais experientes, entrava o Valmir Salaro. Salaro também mandaram embora. É sério? É. Foi lá porque é velho. Eles querem me mandar aqui também, da Jovem Pan. Não, eles não querem pode não. renovar. Alô, eles querem... Tinha? Não, ele quer diminuir meu salário. Falou, Ele tá você tá cavando. velho. Não, você tá velho, Emílio. Eu vou diminuir Não, também. errado a não Globo. tá também, né? Vou diminuir, paga o fundo de garantia. Não, tudo bem. Você fala o seguinte, eu troco por mais uma cota Não, não comercial. quero cota. Não quer cota? Não quero Claudinho salário. Ele não quer cota. Quero ele quer salário CLT. bom. Salário bom. Salário bom, como Claro. CLT. É, os caras estão... Lá, Record paga bem, né? Paga. Vou lá trabalhar com o Guerreiro. Então vamos Giro do vamos Guerreiro. fazer. Giro do Guerreiro Aliás, você vai fazer. A Record E super, a resposta? super Vai lá. parceira, sempre autoriza. Ah, o A gente Faustão. agradece a possibilidade de estar aqui convidando o Emílio para ir trabalhar lá. Vamos trabalhar lá. Giro do Por que Guerreiro. não? E o Vamos lá. Carandiru, hein? Não. E Como o é que- Carandiru... Tem Record News E lá a Carandiru também. foi pro Vamos lá. saco já Ah, também. o Bispo te mandou um beijo. O Carandiru já era. Tá Já bom. era, não Então deixou. depois ela fala na Na rede social Record, ela dela. vai falar. Tem algo muito interessante, que é o casal. Porque o Dalcides, eles são casados. Sim, e ele é igualzinho. padre. Isso, Você sabia ou não? Não sabia? Eu conheço ele. Sabia. Não, Você confessou a Matilda. Era Era coroinha. Toda a história, toda a Você me história. conhece. Conheço Você eles con- há muitos anos. Mas você conhece a história? Sim, claro, mas eles vão contar aqui para todos conhecer. Pra todos. Eu fui padre durante 13 anos e, na verdade, durante 10 anos e 13 anos me preparei para ser padre. Então você pode imaginar que foram 23 anos dentro da estrutura religiosa. E eu era muito feliz como padre. Eu era muito realizado como padre. E isso me dava, assim, uma satisfação em relação à vida, as coisas que eu fazia. E eu era realmente, assim, um cara de bem com a vida. Realizado. Show. Realizado, exatamente. Até um dia que eu coloquei a hipótese de me casar. E coloquei a hipótese de casar com ela. Olá. E ali naquele momento... Mas do nada? Não. Você foi se confessar. Pera lá, deixa eu falar. Calma lá. Não acordou e falou, vou casar com a Mariana Pode Godoy. pode ser. Ué, Na o verdade, cara assistia lá. Ele O viu cara na assistiu. televisão. Na Lá, verdade, é então. o seguinte, eu comprei uma televisão. Que ela fazia lá o jornal Fazia- hoje. Não, fazia era de o Bom manhãzinha. Dia. Bom dia. Até que tinha um padre velhinho de 92 anos que disse assim: você já viu aquela mocinha que apresenta o jornal? Ela tem muitos valores, ele disse. Eu disse assim, eu já vi sim, eu assisto todo dia de manhã, eu vou dizer isso pra ela, mas nem conhecia.
Aí eu tô num programa de televisão, um amigo meu fala o nome dela, eu digo assim, ei, eu preciso dar um recado do padre velhinho pra ela. E aí o cara fala assim, mas liga agora. Ligou, eu falei com ela, falei, ô Mariana, aqui é padre Dalcides e eu tô ligando só pra te dizer o seguinte, é um padre bem velhinho da minha comunidade, chamado Padre Fausto, ele acha que você tem muitos valores, então eu tô só falando isso. Pronto, ela disse eu assim, agradeci. Vem aqui em casa. Agradeci, e como a gente tinha esse amigo em comum, Certo. eu falei, olha, eu marquei um jantar, por isso que a gente está se falando agora, eu e esse meu amigo, mas você está convidado, o senhor está convidado para vir nesse jantar. Bacana. Conclusão, Padre Dalcides foi, meu amigo não foi. Passando o rolo, papai. Mas de batina. Você é Deus. Ficamos conversando até as 3 horas da manhã. Saí de lá, ficamos amigos durante 1 ano. Até teve um dia que a Mariana falou num restaurante aqui na Avenida Paulista. Foi. No América da Avenida Paulista. Não, a gente foi tomar sorvete, frozen iogurte. Isso mesmo. Aí ele não queria dividir o frozen iogurte. Eu falei, como não pode vir? Não posso com a mesma colher. Farofino. Eu falei, gente, não pode dividir sobremesa, né? Que coisa mais chata ser padre. Não pode nem experimentar a sobremesa do outro. Daí eu olhei assim e falei... Aí veio a danou-se. frase. Essa frase foi. Essa foi mais ou menos. Mas aí como é que é pra acabar com o celibato? Porque aí você precisa fazer frase. Aí eu falei assim, peraí. Mas peraí. Mas detalhe é importante. Não, beleza. Mas aí você vai... Porque eu converso muito com os meus anjos da guarda, com Deus. Amém. Eu sempre converso. Eu acredito que você também. Porque você tem... O tempo todo. O padre tem 2 anjos da guarda. Tem dois? Um pra ele e outro pros fiéis. O padre é mais complicado. Eu digo pra você, porque essa negociação com Deus deve ter sido difícil pra você. Ou não Claro, foi? porque quando ela diz assim, fala a frase então pra ter contexto. Assim, pra todo mundo. Lógico. Vai ao corte, ao corte. Eu falei assim, eu vou te dar um beijo. Ele falou assim, eu não posso. Eu falei, sai da frente, porque eu posso. Mas você arriscou, hein? Arriscou. Eu senti vontade. Eu falei, e agora? Eu senti vontade de te dar um beijo. Ele falou, mas eu não posso. Eu falei, mas eu posso. Você que sai da frente. Eu vou te beijar, depois eu te peço perdão, você me isso aí, absolve. Morgado. Só que aí, aí vem a parte. Aí ele fugiu. Fugiu e tudo bem também. Eu falei, ótimo, então agora a gente sabe onde a gente tá. Eu falei que queria, você falou que não pode, você fugiu, então agora a gente sabe onde tá. Ok, voltamos à amizade, somos amigos. Mas aí... Aí eu tava indo pra Portugal. Aí ele passei falou assim, bom, uma temporada lá trabalhando lá em Portugal. E sem beijar, hein? Sem beijar. Aí lá em Portugal, eu realmente chego à conclusão de que... porque ela tinha me dito assim, vai pra Portugal fazer seus trabalhos e tudo mais. Aí ele, eu vou fazer um discernimento, depois na volta eu decido. Eu falei assim, peraí. Acho que eu tô esperando. Quem disse que eu vou ficar aqui esperando? Eu falei, você pode voltar. Você pode voltar. E eu tô casada e com o Rabino. Filho. Não, por que não? Rabino pode casar. Eu falei, não, eu não tenho nada a ver com isso. Você faz o seu discernimento se você sentir que o seu caminho ali já acabou. Mas você foi a última porque chegando, né? eu não vou querer ser a pessoa com essa responsabilidade. Não, e foi legal porque lá em Portugal, realmente eu falei, não, eu vou mudar de vida. Eu tenho uma gratidão enorme à religião católica, eu tenho uma gratidão enorme à minha congregação religiosa, que eu pertencia aos Salesianos, que é uma congregação de educação. Tudo que eu recebi, a formação que eu tive, as oportunidades que tive, me deram a oportunidade de fazer rádio, televisão na Itália durante 3 anos. Quer dizer, realmente foi uma formação muito forte que eu recebi. Seus amigos, né? Sua família. Até hoje. E hoje o trabalho que eu faço na Rede Vida de Televisão 6 horas de programação por dia. Caramba. E realmente, sabe, assim, eu sou muito convicto, eu faço por amor mesmo, eu entrego mesmo, sabe? Nós assim, aqui também. O salário salário é assim também. Com alma, com alma. Não tem amor. Aqui é pelo amor. Aqui é um amor. Mas é uma das histórias mais bonitas de se apaixonar. E a gente manteve sempre muito discreta essa história. A gente não, durante 20 anos, a gente tá casada há 20 anos, tá, gente? 19 anos esse ano, 20 ano que vem, não vai esquecer. Hein? Agora, o mais legal, acho que... Mas sabe, o mais legal dessa história é que é o seguinte... Eu tinha um conceito, eu ouvia muita confissão. Muita confissão. Eu tinha uma noção que eu seria o cara
mais assim, perfeito do mundo. Porque eu sabia a alma feminina. Certo. As mulheres haviam contado pra mim suas intimidades. E eu dizia, putz, sabe por que não dá certo esse negócio? Pensava, não dizia isso pra elas. Sabe por que não dá certo? Porque os maridos não sabem lidar com as suas esposas. Tá bom. Falei, putz, o cara tem que chegar em casa, ele tem que sentar e falar assim, meu, como é que foi seu dia? Me fala um pouquinho, me conta. A primeira vez que eu fiz isso, você lembra? Mudou de ideia. Não, putz, cara, deu tudo errado. Eu cheguei em casa... Sabe o que foi legal? Ele chegou a uma conclusão, eu acho que eu enriqueci um pouco o vocabulário do meu eu cheguei e disse pra ela assim, relacionamento. Porque ele meu amor, me entendeu fala que um as pouquinho coisas do não seu são- dia. Me fala um pouquinho do seu dia. Sabe assim, querendo, eu falei, putz, eu vou fazer... O que deu certo, né, que você acharia? Ela falou assim, que coisa ridícula é essa? O que quer dizer? De onde você caiu, meu? Acorda, ele queria discutir a relação. Ele falou, sabe? vamos discutir a relação. Eu não. Aí eu entendi. Não, mas isso é chato pra caramba. Puta, nem esse padre nego que aguenta. quer discutir exatamente. relação. Chato. Puta, Nossa senhora. Mas era uma coisa muito boba, assim. Tá errado, padre. É que ele tava viciado em escutar as pessoas. Mas aí, essa aqui me ensinou umas coisas muito legais da vida. Por exemplo, essa aí, que às vezes não precisa ficar falando muito, sabe? Tudo Deixa bem, rolar. Deixa rolar. Depois, o seguinte, Ou às vezes fórmula eu tava mágica. irritada, tava não irritada. pode dormir com aquela Isso não, raiva. não pode dormir com raiva. Vai dormir com raiva, no dia seguinte tá pior. E nem aí junto também, Ou evita às vezes a dormir gente junto. brigando, eu falo. E ele fala assim, o que é pra fazer agora? Eu Não, só fico fazia, ouvindo. isso fazia lá no passado. Só fica ouvindo, Agora e me dá um já sei. abraço, me dá um Reza. beijo. Não é pra acertar uma resposta. Quando você fica perguntando um monte de coisa, o que é isso? Que é Irrita isso? mais. Não é pra responder. Mas é só complexo. pra ouvir. A relação a dois é complexa. Isso eu entendi. Eu achava que era mais Mas fácil. você se confessou depois, porque você é o cara não, depois você chegou, você é um cara que era padre. Isso Não, aí, em tem que algum pedir a momento, dispensa. você pediu a Não, dispensa. você tem que pedir tudo por escrito. Levou 3 anos pra chegar por escrito. Pediu a dispensa, chegou a dispensa escrita nós em fomos latim. Nós fomos casar lá na Itália. Só eu e ela e o padre. E aí precisava de uma madrinha. Aí no fundo da igreja tinha uma velhinha lá. Eu disse, senhora, a senhora não aceita Seria ser tão minha legal madrinha achar de essa senhorinha, casamento? né? Deixa eu ver se ela Dona tá viva Concheta, ainda. até hoje eu Eita. lembro o nome dela. Ela nem Concheta. conhecia nós, nem nada. A igreja vazia, não tinha ninguém. Eu, ela, padre e a Dona Concheta de madrinha. Itália é bacana, é muito católico, né, Itália, né? Eles têm uma oração, aquelas procissões. uma coisa solene, é uma coisa bacana a bonita, Itália. exato. Itália. Ô, Dalcedes, eu queria saber o seguinte: você acha que nessa onda, você acha que devia mudar? Porque a gente tá vendo que o Papa tá muito progressista. E você acha que poderia mudar essa questão do padre poder casar ou não? Essa é uma questão que não faz parte, por exemplo, dos inícios, não era condição tão essencial. Tanto assim que só se torna oficial lá no ano 600, num concílio chamado de Elvira e tal. Eu acho o seguinte, gente, parece incrível, assim, aquilo que eu vou falar parece estranho, mas eu vou ser bem sincero, eu acho que padre não deve casar. Certo. Se tiver que casar, faz como eu. Sim, larga. Entendeu? Encara a realidade e fala assim, pô, mas aí eu tenho que começar tudo do zero. Vai ter que começar do zero, meu irmão. É. E vai ser luta, e vai ser difícil, e não vai ser simples, não vai ser fácil. Vale a pena. Uma coisa que sempre eu tive assim em mente: nunca fique com um pé aqui, um pé ali. Um pé em cada canoa. Afunda. Não dá certo. Aqui é o que Emílio. mais tem aqui. A gente faz. Certo, isso. Aqui, E a gente afunda nos dois. É um pé em cada canoa. Eu acho que tem tantas outras religiões que os sacerdotes, os pastores ou mesmo os padres, são casados e isso oferece para a pessoa uma perspectiva a respeito de uma vida em comum. Eu acho que não teria problema nenhum. Não, mano, é que o celibato é uma coisa muito. Você se dedica top, para, né? O celibato, muito na difícil. verdade, Você além de abrir ser mão, difícil, você abrir tem, mão. em outras religiões, em outras culturas, ele também é uma forma de você se elevar Claro, espiritualmente, claro. né? Então, eu acho que por esse lado pode ser muito benéfico. Eu acho o seguinte. A carne é só coisa ruim. A picanha. A carne? A picanha. A picanha maturada. Pega a picanha marmorizada, Morgadão. Primitiva, vai, gente. Pega, É o mais primitivo. Pega a chuletinha. Não, você tem que pegar o seguinte: você pega as coisas da espiritualidade e as coisas carnais.
Pega lá pra você ver. O próprio jejum judaico é para ele, não é para Purificação. sofrer, é Isso. para purificar. Mas eu queria perguntar para os dois o seguinte: primeiro que é muito legal, porque eu conheço eles há muitos e muitos anos. Sam foi coroinha inclusive do Dalcídio. eles tiveram no aniversário do Pirilico 1 ano. O Sam não acredita em E Deus. depois não acreditou, mas você não Queremos acredita. fotos atualizadas. Ele reclamou que vocês não deram Sim, presente. mas eu queria te perguntar assim: o Dalcídio é um grande apresentador, a Mariana já fez tudo no jornalismo. E se você pensa em fazer alguma coisa os dois juntos na TV? Porque vocês têm carreiras separadas, mas não sei, às vezes eu vejo muito jornalismo, não sei se é o caso da Mariana, que fazem tudo no jornalismo e falam: agora eu vou para o entretenimento, agora eu vou para outro campo. Vocês já tiveram algum papo sobre isso? Nesses dias a gente fez uma live junto. E foi a primeira vez que me veio essa sacada. Eu nunca tinha pensado nessa hipótese, nunca. Mas nesses dias fazendo a live junto, o pessoal começou a dizer: pô, que coisa legal, vocês deviam fazer alguma coisa juntos, uma opção juntos, alguma coisa assim, tal. Eu acho que vai chegar um dia que a gente vai poder junto pensar um projeto, um sonho. Mas eu tem sou um que cara tomar idealista, ela também. Eu aprendo muito com ela aprende muito comigo, nós somos muito parceiros. Quem sabe colocar toda essa experiência de vida. A gente é bem parceiro mesmo, sabe, Então né? tem que tomar cuidado, ó. O Bonner e a Fátima não deu muito certo isso daí. Mas sem problema. No jornal. Não, eu queria pegar Casalzinho carona, tudo até junto. pegando carona nesse assunto que você me levantou aqui. Falando da Fátima, Patrícia Poeta, que eram assim do jornalismo e agora estão aí no entretenimento com programa de plateia. Você tem também, você tinha o talk show, mas assim, de plateia, mesmo de auditório, você tem vontade de algo do tipo? Eu acho que eu fiz essa transição, cheguei a fazer essa transição quando eu fui pra Rede TV e foi muito legal. E isso eu só não dei continuidade para esse projeto porque a pandemia acabou durando mais tempo do que se previa. A gente achava que seria menos e não dava mais para fazer o talk show sem o convidado ao vivo. Daí quando eu fui da Rede TV, e eu fiquei 5 anos lá. Na Rede TV ficou tudo isso? Acho que 4 ou 5. E bom entrevistador. E foi muito gostoso. Foi legal, eu muito assisti. bom pra Fez mim. lá o coisa, tocou bateria lá no teu programa. Exatamente, O primeiro Cunha, programa. o Cunha, Não, mas assim, algumas entrevistas O Cunha. muito bacanas. E aí eu pensei que eu poderia continuar naquele formato, fui pra Band. Depois a pandemia não teve você foi pra Band. aquela segunda Puta, fase. Aí eu peguei Covid 2 vezes. Falei, lá ai, na Johnny, Band? desculpa aí. Na Band. Eu falei, Johnny, E agora você tá na Record. agora eu tô na Record, já vou fazer 2 anos Mas no de jornal Record no da ano que Record? vem. Tô no Fala Brasil de manhã, às 8h40. Tem que acordar às 4 da manhã. Para, 8h30 da manhã é um bom horário pra assistir. Não, mas você tem que acordar. Não, tu acorda Não, cedo. eu acordo. 4 da manhã. Não, 4 horas. 5. Ah, não, vai dormir. Que isso? 5h20. Meu galo não Já acorda essa hora. tá Eu com acordo sono já às 5h20, essas se eu horas. chegar às 6 dá tempo. Pode Até fazer- porque tem uma equipe fazendo tudo lá, desde 2 horas da Sim. manhã, já tem a equipe fazendo É tudo. puxado. Do que vai pro ar naquele dia, Aham. sem falar a equipe que tá no dia anterior, fazendo as pautas. Esse programa meio-dia eu já acho ruim chegar. Pô, mas tá reclamando. Já chega atrasado. Vocês podem meio-dia. participar do Power Couple, Então, inclusive. mas deixa eu Eles podiam apresentar o Power Cup, porque seria Mas legal um casal apresentando. Você não tem ideia de fazer alguma coisa assim, juntos? ou não? Começamos a pensar nisso. Daqui Não, a eu sei que você alguns fez, anos. mas por exemplo, porque você tem livro, né? Você tem. Eu Fez tenho. programa aqui, inclusive. Aqui na Jovem Pan? Não, né? Não. Não? Não, lógico que Tá não. sabendo O legal, cara hein, tá Daniel? assistindo Não, bem. Calma aí, o Reginaldo me falou passou. Sermão da Paixão segundo a Jovem. Ah, sim, do seu Tuta. Do seu Tuta, pô. Não é verdade, pelo amor, jamais faça isso. Na época. Brincadeira. O cara dá uma bronca. Daniel, maravilhoso. Não, mas é verdade. É semana, sexta-feira santa. Você quer sexta-feira, você que dava o santinho. Maria que Sim. trabalha. A Maria. Nossa, Maria Yamazaki. Maria maravilhosa. Maria Mazar. Manda um beijo pra ela. Porque você tem, ó, ele tem os livros, ó, os livros. A vida é feita de escolhas. Por onde o amor me leva, são temas bons, ó. Meus pensamentos e a Bíblia como você nunca leu. Então, foi interessante porque a vida pra mim, assim, ela se abriu de uma forma muito bacana, muito surpreendente, quando eu escrevi A Vida é Feita de Escolhas. E foi num período em que a Mariana falou assim: ai, sabe o que eu penso? Se eu parasse um dia assim de trabalhar, era 2010. Se eu parasse um dia de trabalhar, será que você assume tudo? Pensa num cara que entrou em Nossa. pânico. Meu, eu penso isso todo você dia. Você imagina de um segundo pro outro vira uma coisa dessa. E eu, olha, aquele dia eu menti. Mas eu menti
senti assim, uma classe. Eu disse assim, ô Mariana, fica tranquila, porque eu vou encontrar um jeito legal. Entrei Eu vou no ali comprar escritório. cigarro e já volto. Cara, era aquela semana da pátria, um negócio assim. Eu era professor, dava aula de manhã, tarde, noite, madrugada e tal. Aí eu fiz as contas, eu falei assim, cara, se eu continuar dessa forma, manhã, tarde, noite, madrugada, não vai dar. Nessa proposta dela não vai dar. Eu falei, eu vou escrever um livro e eu vou escrever em uma semana. E esse livro vai vender, mas vai vender tanto que vai mudar a minha vida e vai abrir portas. Olá. Cara, você acredita numa coisa? Lançamento. O cara que... Não, deixa lembra eu contar do Mário? essa. No Mário, lançamento, o cara a da editora Faustinha. falou assim, eu separei aqui 250 livros. Aí o Dal falou assim, não, precisa de pelo menos uns 1000, né? 1000 pra quê? Se você vender 500, eu Eita. saio pelado na Avenida Paulista. Mário, que até hoje não saiu pelado. Vendeu O Zuzu conhece bem. 750, que era o que tinha disponível, e ainda deram mais papelzinho para outros 500. Nossa, vendeu coisa mais legal. de 1000 no lançamento. Vamos cobrar essa aposta aí. A Edição, fila, segunda, terceira, não saiu quarta. pelado. a fila fazia volta no quarteirão e esse tal de Mário, e eu olhava pra cara dele e falava assim, ué, mas... Vai pelado ou não vai Pode pelado? começar. Agora, legal, tira a roupa aí. Ó como são as coisas. Agora é Aí perigoso. o cara que é o dono da emissora que eu trabalho hoje, Rede Vida, pega esse livro em mãos. E aí o Neto, que é o dono, abriu o livro e falou assim, putz, eu quero O trazer Neto é esse gente cara. fina, ele tem a Jovem Pan lá, demais, gente boa. demais. Vou trazer esse cara aqui. Me deu 20 minutos. Hoje Olá. eu tenho 6 horas nessa emissora Aí. e eu devo muito a esse cara chamado Monteiro Neto, Não, porque Monteiro Neto, gente apostou em fina. mim Muito lá bom. atrás. Olha, Monteirão. Muito bem, então passou aqui um pouquinho o tempo e nós temos aqui ele. Essa figura encantadora. Eu trouxe um Manolinho. produto novo agora aqui. Seria. E eu vou ouvir você Tudo bem, anunciar esse Emílio? produto, Tudo certo? porque eu não conheço esse Você não produto. conhece o Ora Pronobis? Não conheço. Não conheço. É novidade pra mim. Bacana. Ô, Emílio, Chama-se Ora Pronobis, mix de vitaminas e minerais. É um suplemento. É um suplemento. Um suplemento em cápsulas. Em cápsula. Eu vou te explicar. É bom. Excelente, Emílio. Eu vou te explicar por que os motivos. Para tudo que você possa imaginar. Ah, lá. Eu vou te explicar Por os pontos exemplo. que são importantes. Olha só, o Ora Pronobis é uma planta muito nutritiva. As pessoas usam até como trepadeira, né? Cerca viva. Só para você ter uma ideia, ela tem uns espinhos bem grandes, mas tem um valor nutricional muito grande essa planta. É uma planta? Isso. Existe até um festival em Minas Gerais que celebra o Ora Pronobis, a planta Ora Pronobis. Nunca tinha ouvido falar. E uma coisa muito bacana é o seguinte, só para você ter uma ideia, ela vai nutrir o cérebro, ela é importante que ela nutre o cérebro, nutre o corpo, e ela aumenta o sistema imunológico. Para você ter uma ideia, Isso o é Ora bom, Pronobis, só para as pessoas poderem entender, ele tem 5 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Caramba. Ele tem mais proteína do que um bife, para você ter uma ideia. Então, para quem sofre de anemia, o Ora Pronobis é excelente. Nutrição para o corpo e Magnésio, pra mente. minerais, magnésio, vitamina C, vitamina B7, zinco, vitamina B5, manganês, selênio. Olha só. Muito completo. Completo. E assim, uma coisa muito legal do Ora Pronobis, até para aumentar o sistema imunológico, Emílio, essa mudança de tempo. Hoje, você acorda de manhã, tem um dia que tá calor, outro dia tá frio, e isso acaba afetando o seu sistema imunológico. A pessoa é antibiótico aqui e ali, isso acaba prejudicando É um veneno, os né? dentes, Antibiótico os é um ossos. veneno, né? É um veneno. É. Então, o Ora Pronobis, naturalmente, ele vai aumentar o seu sistema imunológico, isso é importante a gente Não é destacar. remédio, é um suplemento. Suplemento. Não Emílio. tem contraindicação. Zero contraindicação. Qualquer pessoa pode usar a partir dos 19 anos de idade, né? Os idosos também podem fazer uso. E uma coisa muito legal do Ora Pronobis, além de aumentar a imunidade, é a nutrição cerebral, porque ele vai controlar a ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Isso faz toda a diferença no seu dia a dia, aumentando os níveis de energia. Você leu aí o valor nutricional Valor dele. nutricional, os ingredientes Isso, aqui, os né? ingredientes. Isso. Nós temos o magnésio. Eu queria dar um destaque no magnésio, que esse é o único Ora Pronobis do Brasil que tem o magnésio junto. Por que o magnésio? Ele é considerado o maestro, o rei dos minerais. Uhum. Só para você ter uma ideia, Emílio, você desce ali na Dirce, que eu sei que você frequenta a Dirce, você vai comer aquele prato ali, tem bife, Uhum. tem um feijão, tem um arroz, e também tem um tomate, tem um pepino, tem um valor nutricional aquela comida. Sim. Se você não tiver o magnésio no seu corpo, você não tem essa absorção. Isso, não faz O magnésio é considerado o maestro porque ele vai coordenar a vitamina C para o seu sistema imunológico, ele vai organizar a sua casa interna. Isso é muito importante a gente destacar. Só para você ter uma ideia, as pessoas que usam magnésio
todos os dias, provavelmente as pessoas que estão nos acompanhando agora, que tem dores pelo corpo, por exemplo, uma dor muscular, um problema de desgaste de cartilagem, até mesmo quem sofre de osteoporose, o magnésio é fundamental para conduzir o cálcio para os ossos, fortalecer a musculatura. Ele vai fortalecer, a gente sabe que a gente precisa das nossas pernas, dos nossos braços. Existe até estudos que comprovam que uma pessoa que fortalece o tronco, as pernas, a musculatura, ela vive mais. Né? Porque depois de uma certa idade, vai ficando mais frágil. Como toma, Manolão? Como é que é a forma? Você vai tomar 2 vezes ao dia. Tá. 2 vezes ao dia. Não tem um horário específico. A gente sempre sugere tomar pela manhã. Tá bom. Né? Evitar tomar à noite, porque é um suplemento, pode, com valor energético, você pode ter algum problema. Mas o grande detalhe é o seguinte: quando a gente fala do Ora Pronobis, Emílio, ele também regula o relógio biológico. Então você vai tomar de manhã. Você que sofre de insônia, tem dificuldade para dormir, ele é excelente. Ele é maravilhoso porque uma pessoa que não dorme bem à noite, ela tem problemas em várias áreas do seu organismo, do seu corpo. E o grande detalhe é que ele é natural, vai desintoxicar o nosso organismo. É um suplemento bala. Bala. Bom. Ele é detox mesmo. Então ele limpa a veia, a artéria. Às vezes o excesso de colesterol pode provocar um infarto. Pô, imunidade então, é bom também. Ele vai limpando veia, artéria. Ele age no fígado também, tira a gordura do fígado. Então isso é muito bacana. Junto com o magnésio, é a dobradinha perfeita que faz do nosso Ora Pronobis um Ora produto Pronobis. fantástico. O baragulê é o Ora Pronobis, que é a planta... É a planta. De Minas. É o festival que se chama Festival de Sabará, em Minas Gerais, Emílio. É impressionante. Você vai ter que trazer uma planta dessa aqui pra gente mostrar pra galera. Eu tenho em casa. Eu fiquei curioso. Eu tenho em casa. Curioso agora. E o bacana de você tomar em cápsula, Emílio, que é o seguinte: às vezes a planta, assim, as pessoas não conseguem comer ela, né? Na alimentação em cápsula. A própria cápsula tem uma tecnologia, ela é soft gel, não agride o estômago. Isso é muito importante. E o grande detalhe é você poder fazer o uso diariamente dela. Diariamente, ter esse valor nutricional. Tá aqui, ó. Pra você, no 0800, só tem no telefone? Só tem no telefone, é direto do nosso laboratório. É só direto do laboratório, onde tem essa novidade aqui pra vocês, Ora Pronobis. Guarde esse nome, eu não conhecia. Eu acredito que muita gente também não conhecia, porque é uma coisa nova, moderna, que sempre você está trazendo aqui pra gente. O telefone é 0800 787 9999. 0800 787 9999. É isso? É isso, o telefone é esse, é direto da central do nosso laboratório. Você pode ligar lá. E como eu vim aqui, né, Emílio? Eu sei que você costuma apertar aqui uma promoção especial que eu já tô vendo aqui, uma Alexa. Uma Alexa. Nós vamos fazer o seguinte, para o pessoal experimentar, o pessoal provar. Esse produto é fantástico. Ele tem o teste da eficácia também. Tem todos os registros na Anvisa. Isso é muito bacana a gente destacar. Então você já pode ligar agora. 0800 787 9999. Você que está no rádio, dá um toque nesse telefone. 0800 787 9999. Eu vou fazer o seguinte, Emílio. Eu vou mandar a Alexa para as primeiras 1000 ligações. As primeiras 1000 pessoas que ligar, vai ganhar essa Alexa que é quinta geração. Sim, é a nova. 5, é a nova. É a top. E nós vamos fazer um desconto especial no Ora Pronobis. As primeiras 1000 pessoas que ligar, eu vou fazer 60% de desconto, Emílio. 60% no combo. No combo. Levou a Alexa e o produto. E o produto, 60%. Então, liga lá, 0800 787 9999. Muito obrigado por trazer essa novidade aqui pra gente. Obrigado, queridão. É isso aí. Vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Cuidar dessa parte é essencial e pode trazer muitos benefícios para a sua saúde e bem-estar.
O curso Beleza e Felicidade foi idealizado pela dermatologista Denise Steiner, médica especialista no assunto há mais de 30 anos. Ela vai te contar todos os segredos para uma pele bonita e saudável. Como cuidar bem da pele. É hora de conhecer o seu tipo de pele, entender como os medicamentos e a fotoproteção afetam sua vida, além de saber como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, a acne, melasma e muito mais. Sua pele dá sinais. Tudo isso deve chamar a sua atenção. É necessário corrigir essa alteração. Eu espero vocês lá. Não perca mais tempo. Acesse agora newcursos.com.br, faça seu cadastro e garanta benefícios exclusivos. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Vamos trazer o nosso convidado? Beleza. Então nós vamos conversando aqui, a gente fica conversando de todos os assuntos. Então roda a vinheta, por favor, vamos lá. Programa de hoje, um dos grandes nomes da justiça brasileira. Você sabia que estão tentando alterar a lei de improbidade administrativa? Um homem que luta contra a corrupção e já foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Mas é bom que isso aconteça porque temos que estar trabalhando ao lado da sociedade. Agora conosco, o promotor de justiça do patrimônio público e social da capital, Dr. Silvio Marques. Fala, doutor. Fala, doutor. Muito obrigado pela presença aqui, ó. Ô, Capês, o que você quer saber do nosso... Você já deu um preâmbulo aí. Eu acho o seguinte, então, duas coisas que ele podia falar. Primeiro, essa promotoria existe há 30 anos. Exatamente há 30 anos. Ele pode falar do volume que as ações pedem de volta para os cofres públicos, da demora que essas ações levam e do que entra efetivamente para os cofres públicos. E aí contar a importância que tem poder celebrar acordos com os réus para trazer antes, e ele vai dar alguns exemplos disso aqui. Acho que seria muito legal o pessoal que está assistindo ouvir isso aqui, porque são informações que dizem respeito diretamente ao bolso das pessoas, do contribuinte, ao interesse da sociedade. Mas a gente nunca vê esse dinheiro, doutor. Mas agora está entrando. Mas a gente nunca vê. Eu nunca vi. A gente não sabe para onde vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, Porque é o seguinte. Olha, entrou nos cofres. Agora, se for desviado de novo, aí você processa. Porque é o seguinte, eu acho que para você realmente respeitar o seu país, para você gostar do seu país, muitos falam de patriotismo, que a gente tem que ser patriota, do hino nacional, cantar o hino nacional. Isso, exatamente isso. Eu acho bonito isso, mas a gente tem que ter o bem comum, tem que ser legal. Porque a gente não tem bem comum. O brasileiro não tem nada, tudo é ruim. Tudo que é bem comum é ruim. A escola é ruim, o serviço de saúde é ruim, é tudo ruim. Vem com essa conversa, o SUS é maravilhoso. Não é. A pessoa que usa sabe que não é. Então o nosso bem comum é ruim. E o bem comum é o que é de todos nós. É a rua que é pública, é o serviço público que é uma porcaria, e a gente não tem o orgulho que a gente deveria ter porque tem dinheiro. Por onde é que está esse dinheiro? Sim, mas tem uma porque coisa a gente não que vê é pública que funciona, que eu queria que ele falasse, que é o Ministério Público. Isso é uma das poucas coisas que funciona. Claro que tem problemas, tem problemas. Mas também quanto vocês estão atrasando o Rodoanel lá? 50 anos o Ministério Público atrasou o Rodoanel. Não é o Rodoanel. O Rodoanel está 50 anos. Só tem metade da roda. O Moisés desceu lá do monte. O Moisés, ele abriu lá o Monte Sinai. Ele abriu o Monte Sinai e começou o Rodoanel aqui, ó. E sim, você tem razão. E tem muita espetacularização. Dá muita entrevista, fala muito, entra com a ação, depois você vai ver o que aconteceu com essa ação. Não deu em nada. Temos problemas também. Mas estou te trazendo um lado bom, que é um lado da eficiência, um lado que funciona. Não é um lado que não fica só querendo aparecer, que trabalha. Por isso que eu acho que é legal as pessoas conhecerem isso aí também, Alba. O Dr. Silvio Marques, porque é um promotor que está lá há 23 anos. Nós chegamos a ficar 6 anos juntos. Eu estava lá, cheguei em 93, saí em 2006. E ele tem um trabalho muito respeitado, muito dedicado. É um exemplo que eu considero aí de colega do Ministério Público.
Obrigado, Capês. Mas realmente o Emílio tem muita razão quando diz que demora, que o dinheiro não aparece, que ninguém vê a cor desse dinheiro. Mas, como também o Capês acabou de falar, atualmente nós temos sim instrumentos para recuperar dinheiro. Nós temos como recuperar verbas desviadas dos cofres públicos, não só mediante as ações que podem demorar 20 anos, mas também esses acordos. Para você ter uma ideia, assim, rapidamente, o acordo que eu assinei com a Ecovias. Hoje, 900 milhões de devolução aos cofres públicos. Mas por que acordo isso? homologado. Por que da Ecovias? Conta esse acordo, como é que foi? Pagamento de propina a funcionários públicos, cartel em rodovias, coisas que aconteceram lá em 1998 e que não prescrevem, né? Então, a gente pode entrar com a ação, mas a empresa preferiu fazer o acordo para se livrar de uma possível dívida bilionária no futuro. Esse acordo foi assinado. Que tem muito nos Estados Unidos, é meio assim, né? Você faz o acordo antes. Você troca uma ação que vai demorar muito, é prejudicial à imagem da empresa por uma vantagem para os cofres públicos imediatamente. Exatamente. Quanto foi a vantagem? Não, já tem um acordo assinado. Mas qual o BO da Ecovias? É pagamento de propina e durante a licitação que nós tivemos aqui em São Paulo para concessão das rodovias, em 95, 98, a empresa se envolveu num cartel com outras 12 companhias. Ela pagou propina, conseguiu a concessão, né? Ninguém brigou porque todo mundo estava no cartel. Isso aqui é duro, né? Eram 80 Mas como é que empresas. acha? Porque é difícil você encontrar, né? Quando tá todo mundo ali no conluio, que eles chamam, né? É difícil achar o... Sempre tem um dedo duro, né, Emílio? Sempre tem um X9, né? Nós já tínhamos as informações e chamei a empresa falou, olha, nós preferimos fazer o acordo do que esperar uma ação do Ministério Público que vai bloquear nossos bens, que vai atrapalhar a nossa vida. A gente quer passar E aí volta pro Tarcísio o dinheiro. Volta onde tá esse dinheiro? Então, o dinheiro, uma boa Já entrou parte, no cofre? Não, uma boa parte do dinheiro foi convertida em obras. Então, serão realizadas uma série de obras que não estão previstas no contrato de concessão, do tipo lá no Guarujá, algumas retornos que também Mas não você faz o que? É um ataque? Um TAC? É um TAC que você faz? Um acordo de não persecução civil, é uma NPC. Olha, a diferença é a seguinte, quando o dinheiro vai direto para a obrigação de fazer obras, não tem que fazer nova licitação, não tem novo risco de corrupção, novo risco de desviar o dinheiro que entra direto, né? É muito melhor. Exatamente, dá para utilizar o dinheiro imediatamente. Outro caso, assim, legal, no qual eu trabalho, né? É o caso relativo a um ex-prefeito aqui de São Paulo, que não sei se eu posso falar o nome. Já falou. Doutor Paulo? É verdade. Mas você lembra que ele chegou a ser... Foi em 2001 que começaram essas investigações. Ele chegou a ser preso junto com o filho. Isso, exatamente. Aquela investigação foi uma investigação que nós começamos em 2001 e até hoje nós recuperamos 110 milhões de dólares, só nesse caso do ex-prefeito Paulo Maluf, e a prova que a gente produziu foi suficiente para levá-lo à condenação no Supremo por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, Suíça, França. E graças ao acordo, o dinheiro já entrou. Sim. Se não é o acordo, Mas será que não a volta justiça pouco, demora tanto. ou volta tudo? Já voltou 110 milhões, né? Não dá para prometer, né? É muito 110 difícil. milhões de dólares. Mas faltam ainda... É uma bala, né? Faltam 250 milhões 500. de dólares. Ainda falta 250. Ainda falta. Mais ou menos. 250 que tá por aí, né? E ele ficou quanto tempo preso? Pouco tempo. Nada. Não, ele ficou... A condenação foi de 7 anos e 9 meses, mas ele ficou 3 quase anos, um ano, mais ou menos. Um ano comportamento. preso em regime fechado. Não. Depois ele foi de saúde, a ele ia morrer lá regime dentro. aberto. Mas, infelizmente, a corrupção não é um crime muito bem combatido aqui no Brasil. Nós temos centenas, talvez milhares de exemplos de pessoas, né, de agentes políticos que desviaram dinheiro público e nunca foram presos, nunca devolveram nada. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês agora, porque vocês são lá, o promotor é o cara que fica atrás disso aí. Promotor é muito chato também. Exatamente. Né? Vamos ser honestos. E alguns erram feio também. Então, mas você acha que diminuiu a corrupção ou ela tá mais difícil de se achar? Os caras estão mais malandro para fazer a corrupção? Porque eu acho que não vai acabar, né? Não tem como acabar. Acabar não vai acabar. Acabar não acaba. Não tem menor... Não, eu acho que diminuiu. Mais recentemente, houve uma diminuição grande da corrupção, porque nós estamos investigando e os agentes políticos estão mais com medo
Porque eles sabem que hoje a legislação é um pouco mais forte, nós temos instrumento de rastreamento. Mesmo se nós pegarmos criptomoedas, hoje tem a criptomoeda, mas tem programa para O rastrear. Haddad vai taxar a criptomoeda. Fica tranquilo, isso aí vai. Bitcoins. Opa, ele disse que vai taxar a criptomoeda. Acabou essa moleza de achar que. Tem que botar 170 bi pra dentro, senão não zero o déficit. É isso aí. Taxando isso mesmo. aí. Já pegou você. Então, mas hoje então tem menos corrupção. Na minha opinião, diminuiu bastante a corrupção. Não que zerou. Sim, não tá mais tão fácil, né? Claro. Não tá mais tão fácil. Mas onde está a raiz da corrupção no nosso país? Porque você está falando por exemplo, obras, né? Licitações, a gente tem uma concorrência que às vezes tem o lobby e a gente sabe que isso acontece de uma forma, né? Que a gente não conhece. Acho que é licitação, né? Onde é o... Não, tá perguntando qual é o que raiz, leva, né? A raiz. Infelizmente, a nossa classe política não é semelhante à que nós temos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, onde lá é muito mais difícil a gente encontrar casos gritantes de corrupção que nem nós temos aqui no Brasil. Ninguém nunca ouviu falar, por exemplo, de um caso semelhante a Lava Jato na Inglaterra, na França ou nos Estados Unidos. Lá, quando se desvia lá $100 mil, já é um escândalo gigantesco. Aqui não, os políticos desviam centenas de milhões de dólares, encaminham para o exterior, e lá tem que rastrear, e lá é difícil de obter provas. E essa é a especialidade nossa, inclusive hoje em dia, né, de rastrear dinheiro no exterior. Nós temos aí já um bom know-how sobre como conseguir provas para depois recuperar o dinheiro. Mas foi o 11 de setembro, né? O 11 de setembro ajudou na Suíça, né? Porque o 11 de setembro os caras descobriram que tinha dinheiro vindo da Arábia Saudita passando pela Suíça. Exato. E indo para o Bin Laden, para o Al-Qaeda lá, exatamente. que foi uma transação E na época o banco não queria saber de onde era o dinheiro. E passava informação. A partir disso aí virou uma... Não, vou pegar um exemplo aqui da França. Até o ano 2000, aproximadamente, era lícito descontar do lucro da empresa a comissão paga no exterior. Então, se tivesse sido pago um valor lá de $1 milhão para um agente público aqui no Brasil, esse valor era descontado do imposto de renda lá na França. Depois, evidentemente, que com a União Europeia houve modificação disso. Hoje em dia, isso é um absurdo. Uma coisa ficou mais falar, difícil. Emílio, só uma questão para falar também. Antes da lei de improbidade, que era a lei de 92, você tinha a lei Bilac Pinto, ação popular, um monte de coisa. Nós entramos com uma ação em 1993, antes da lei de improbidade. Tá. Está em andamento até hoje, não tem sentença de primeiro grau. Então, você não tinha legislação. Hoje você tem lei de improbidade, a lei de lavagem de dinheiro, Então, você tem COAF, instrumentos de rastreamento. Tá mais difícil. Então, mas a lei de improbidade, ela é ruim pro prefeito, né? Porque se o fiscal rouba, vai no dele. O BO é dele. O BO é dele. É errado isso. Bom, aí eu tenho, não sei se eu escrevi meu livro que eu trouxe aqui. Você trouxe. A nova lei de improbidade. Eu acho que a nova lei de improbidade reduziu alguns abusos que a lei anterior tinha. Mas isso no Ministério Público nem todo mundo concorda. Eu acho que ela trouxe mais eficiência, porque a nova lei de improbidade vai colocar menos gente como réu no polo passivo. Com isso a ação vai mais rápido. Tem ação, você sabe, tem ação proposta em 2000. Pegaram, com base na lei anterior, todo mundo que participou da assembleia de acionistas, não é isso? Da empresa, tem aquela assembleia de diretoria. Pela lei anterior, uma reunião com 50 diretores de uma empresa pública. Nessa reunião, um dos itens é a aprovação lá de um critério de reajuste de preço. A lei anterior dizia, todos os que estão lá têm que ser réus. Então você tem 50 réus. A ação não termina nunca. Então agora você, pelo menos, exigindo... Aquele negócio que eu falei um dia aqui, explicando o livro, ficou muito juridiquês, ninguém entendeu nada. Não, o livro é para quem entende, né? Mas, resumindo, com essa nova lei, em vez dos 50, entrariam 5. A ação já estava resolvida, o dinheiro já tinha voltado para os cofres públicos. Eu acho que a nova lei é boa, mas tem muita gente que acha que é ruim. Eu acho que piorou um pouco, porque hoje em dia basta dizer que agiu com culpa, não teve intenção, não teve chamado dolo, que se livra da lei de improbidade.
A lei atualmente exige o dolo específico, que aquele que tem que... A pessoa tem que ter vontade de praticar o ato de improbidade, que seria, por exemplo, receber propina, fraudar a licitação. Então tem que ter intenção. Agora, uma licitação em que claramente a pessoa agiu com dolo, mas você não tem como produzir dolo, mas tem como produzir culpa, a pessoa se livra, porque não existe mais culpa. Só entendi. Silvio, tem você comentou do Maluf, de um dinheiro fora do país que está sendo repatriado. Mas por exemplo, você jogar na internet, uma reportagem da Veja falando de propinas da Odebrecht que foram para Angola, favoreceram obras poderosos de Angola e fala, reportagem, no sobrinho do Lula. Salvo engano, alguns países não são colaborativos. E, salvo engano, Angola não é. E aí, como é que faz? Então é só você mandar para um país que não seja parceiro do Brasil, que não vai ser pego nunca, é isso? Acontece isso. Em alguns países, muito poucos, né? Não firmaram uma convenção da ONU, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção. Essa convenção, ela trata exatamente disso, a colaboração entre todos os países. E muitos países não assinaram essa convenção. Se eu, por exemplo, encaminhar um pedido internacional para obter provas em determinados países, que eu não vou citar o nome aqui, mas... Tem que citar pra gente mandar pra lá, ó. Pra dar uma dica pra turma. Saber o caminho. Dá um toque. O senhor veio aqui não vai dar uma dica boa pra gente, agora doutor? Que a gente vai ganhar na Mega Sena. Não vai querer mandar pra Coreia do Norte? Não, Coreia do Norte não. Não, mas por exemplo, ó, o Líbano ainda não é um país colaborativo, infelizmente. E Angola já é? Angola até que, porque é dos países de língua portuguesa, né? Então, nós temos, em relação ao Brasil, nós temos legislação específica que nos ajuda. Mas, assim, às vezes, assinou o tratado, a convenção, só que na prática também não colabora. Não adianta também assinar. Talvez seja isso, que a Angola demora. Então, mas o que faz não assinar, doutor? Porque é justamente para atrair esse dinheiro para fora ou por ser uma empresa privada e não tem lei que faça eles caguentarem quem tá com o dinheiro lá? Por que não assinam? Muitas vezes é porque querem o dinheiro lá, né? Só para atrair o cliente, né? Por exemplo, nós temos vários paraísos fiscais que também demoram para cooperar. Tem que mandar lá um caminhão de provas para conseguir 50 páginas de extrato bancário. Então, por exemplo, Ilhas Caimã, né? Ilhas Virgens Britânicas, Ilha de Jersey, onde o maluco... Samidana. Sami tem tudo lá. Sami tem a ilha. Offshore. Chama Angel. A ilha do Offshore Angel. Delaware. Aí já tem muita dificuldade de a gente obter provas, porque eles dizem, olha, aqui esse dinheiro é importante para a ilha, né? Alguns paraísos fiscais, como o próprio nome está dizendo, eles sobrevivem disso, né? Panamá é um paraíso fiscal. Panamá é um grande, já está se desenvolvendo graças ao dinheiro que entra, né? E uma salinha de 3 por 4 metros quadrados, às vezes ela é sede de 200 mil empresas. Exatamente. Já que saiu aqueles Panama Papers lá. Tem um filme muito bom. E é muito louco aquilo lá, porque a empresa de energia elétrica, a empresa de energia elétrica da Austrália era sediada no Panamá. Você vê. No Panamá é muito louco. Mas porque o dinheiro, ele encontra um jeito de pagar. Sim. Porque lá na Austrália tem que pagar 30% de imposto. Se no Panamá é 11%. Então ele vai para onde paga mais menos barato. imposto. Que é o que vai acontecer no Brasil, tudo bem, mas a gente não deveria financiar investimentos em países, porque o governo brasileiro empresta dinheiro para vários países. A gente não deveria financiar países jamais que não colaboram, porque senão você manda o dinheiro para lá, o cara só... Mas e as palestras? Não, mas e as palestras? Ficam no Brasil. Volta na palestra, isso aí que amigo. o Sami tá falando é muito importante. Você esqueceu das palestras, que volta depois. O melhor palestrante Claro, lógico. Você esqueceu esse detalhe. O Congresso Nacional devia fazer uma lei proibindo qualquer tipo de empréstimo ou cessão para países que não têm um sistema de Ministério Público de Justiça estruturado. O dinheiro vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para Angola, vai para o Afeganistão. Você não tem quer dinheiro no Afeganistão. Nem em Angola. Só tá faltando isso. Você também, manda né? de ninguém. Não, mas a gente tem obra lá, não. Tem dinheiro público. São hospitais, dinheiro público. são estradas, são obras. Sim, dinheiro público. Então, devia proibir. Você viu o aeroporto de Moçambique? Porra.
Viu o tamanho do Duty Free? Tem um aeroporto em Moçambique. Free, É o Odebrecht, tem um Odebrecht lá bonito. Cada rolante funciona. Você não acha, Silvio, que devia fazer limitar esse tipo Não, de... na verdade, nós já temos instrumentos internacionais de controle de lavagem de dinheiro, né? Tem o GAFI lá, que é o Grupo de Atuação Financeira, que congrega todos os países, praticamente todos os países, e eles têm já... Nós temos legislação anti-lavagem já muito boa, né? Então, a questão é aplicar essa legislação. Aqui no Brasil, as pessoas acham que não, mas tem gente que investe aqui no Brasil, em imóveis, na praia, gente que desviou dinheiro em outros países e investe aqui. E brasileiros que investem em outros países dinheiro que foi desviado do Brasil. Por isso que tem que ter um sistema bom de cooperação internacional, que inclusive essa, como eu disse no início, hoje uma especialidade nossa que é necessária, né? Que com a globalização nós precisamos de muito trabalho, né? Trabalhar bastante para conseguir provas, para conseguir depois recuperar esse dinheiro. E tem estrutura para isso, doutor? Temos. Tem estrutura? Temos estrutura. Tanto o Ministério Público quanto a polícia tem a estrutura suficiente, já tem... Hoje em dia temos experiência, digamos assim, para conseguir essas provas. Mas não é uma coisa fácil. O caso do ex-prefeito Paulo Maluf. Para chegar... os primeiros documentos só chegaram depois de 4 anos tentando. 4 anos. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue em 6 meses aproximadamente essas provas. Mas imagina, esperar 4 anos para conseguir o cópia dos Porque não tinha interesse também da Suíça também colaborar, né? O dinheiro é para ficar lá, né? Sim, rendendo lá. Mas nessa época nós não tínhamos ainda internalizado a Convenção da ONU contra a Corrupção, né, que foi em 2006. E isso nós conseguimos antes dessa convenção. Que todo mundo que tem conta lá precisa dar o endereço da sua América. Por exemplo, você quer abrir uma conta na Suíça, você abre a conta da Suíça, mas você tem que dar o seu endereço aqui. Antigamente não, você pegava a chave lá e o número. Tanto que teve uma lei... Lembra da CC5, aquelas você tinha contas? Que pagar os impostos, não tinha. Você lembra dessa conta? Operação Banestado, 2004. Você é do tempo da CC5? Já estava lá, estávamos na promotoria lá. As investigações envolvem. Essa questão aí de deixar o nome, ser obrigado, né, a colocar o nome. Então, um político que desviou dinheiro público, ele vai lá no Panamá, por exemplo, entra em contato com uma empresa do Panamá, uma incubadora de uma empresa offshore, e aluga uma empresa lá por 10 anos. Porque não precisa comprar, você aluga a empresa. Aí paga lá $700 por ano, né? Essa empresa, ela vai ser usada para abrir uma conta, por exemplo, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, onde for. Virar sócio de uma empresa em outro país. Só que na hora de... Foi o que você disse, na hora de abrir a conta, isso é muito importante. Na hora de abrir a conta no banco, o beneficiário final, que é o beneficial owner, né? Sim, tem que ter um nome. Tem que ter um nome, passaporte, Isso, endereço. E aí nós conseguimos pegar muitos casos, muitos corruptos, com essa documentação bancária. Entendi. E aí não tem o que fazer, porque tá lá a assinatura. E aí no topo tá um laranja. Mas e depois se laranja desviar o dinheiro? Porque você precisa deixar o teu nome, entendeu? Senão você não pega a grana. Se eu abrir uma conta de $1 milhão, colocar no seu nome é tua. Chibiu LTDA. Antigamente não era necessário ter um nome. Eles não queriam saber, era só o dinheiro. Nome da empresa. Mas é igual o site de aposta. Site de aposta que tá rolando aqui. Que se você fizer isso que o senhor falou, o senhor vai chegando, aí você vai chegar em 30 empresas. O senhor vê site de aposta como uma possibilidade de lavar de dinheiro? Porque não é certeza que o apostador vai ganhar. Uma observação antes. Pode ser. Ô Emílio, quando o laranja dá o nome dele, você não pode mais colocar nome de morto, como tinha. Abrindo conta. E também o Laranjas vai investigar a vida financeira dele. Como é que ele tem $1 milhão? Ele tem que ser chamado. Vai ser preso, vai fazer uma delação e vai entregar. Então, só esses instrumentos acabam colaborando. Mas eles preparam o laranja, né? Então, mas deixa eu perguntar. Mas você deixaria o dinheiro no nome de outra pessoa como proprietária do dinheiro? Se essa pessoa desvia o dinheiro... Aconteceu, inclusive, um caso aqui em São Paulo, nós tivemos notícia de que um ex-prefeito, ele desviou dinheiro e mandou pro exterior, né? Só que em nome de outra pessoa. E essa outra pessoa, depois não entregou o dinheiro pra ele. Não, sabe. Você falou, é o golpe do golpe. Não sei de nada disso. Você não me pediu nada, não. E aí saiu até uma reportagem na imprensa, enfim, dos descendentes aí, dizendo, o Ministério Público tem que investigar, que era um dinheiro
do ex-prefeito tal, e que foi desviado. Quer dizer, dinheiro de corrupção que foi desviado. Tá reclamando. Ele fez um BO na delegacia. Então, mas o negócio aí da Odebrecht depois, esse aí foi muito maior, né? Esse esquema foi poderoso, né? Mas ali foi um negócio profissional bonito, né? E foi, não é? Foi. Eu ouvi os ex-diretores que participaram de todo esse esquema, ouvi quase todos, na verdade, e eles me contaram que aquela época, lá em anos 1990, início de 2000, era uma praxe. O pagamento de propina. E o normal era pagamento de 10%, inclusive eles diziam, né? Mas houve ex-prefeito aqui que pediu 30%, né? De propina. Porque virou uma coisa meio comum, né? Virou algo, digamos, aceitável no meio político. Mas hoje em dia, evidentemente, que isso muito difícil hoje em dia. Conversando aqui, para você que está nas plataformas, com o Silvio Max, no Instagram, é Silvio _ Não, tem o Capês. Esse aí sou eu. Tem o Capês, que domina a área aqui, que trouxe aqui o nosso convidado, que é o doutor, o Silvio Marx. Silvio _ Marx, tá aí, ó. E Silvio _ Marx, _ onde você segue aí o trabalho do nosso promotor de justiça. Boa. Mestre e doutor, ele tirou lá... Currículo de Sorbonne, o cara é isso aí, Sorbonne, fez lá com o Fernando Henrique. Exatamente. Silvoca, desculpa a intimidade. Não vem com gracinha, não. Silvoca, nada. Mas eu gostei muito da sua já pessoa. Começou, vai ser preso de homens igual. como o senhor aqui no país. A gente discute aqui muito com o Samidana inteligência artificial, novas tecnologias, cybersecurity. O que ajudou essas ferramentas no seu trabalho? Por enquanto, como ainda estamos no início, não temos ainda muitas ferramentas de inteligência artificial no âmbito jurídico, no âmbito do Ministério Público, principalmente, nós não utilizamos muito pouca coisa, para falar a verdade. Né? Mas eu acredito que é o futuro. Rastrear, não tem nada tecnológico dentro da inteligência. Simba, nós temos sistema de rastreamento. É um sistema de rastreamento, mas não é um sistema de inteligência artificial em que a própria máquina interpreta os dados, né? Certo. Ainda está muito fraco no meio jurídico. O humano ainda domina essa parte, né? Exatamente. Não, temos alguns programas de computador que, por exemplo, fazem cruzamento de dados. Vamos pegar o caso do COAF lá em Brasília, que eles têm lá um sistema que faz cruzamento de dados. Mas assim, é algo automático, algo que tá programado lá. Não é algo que. Não é uma interpretação de dados, né? Porque eu digo, isso aí o cara não sai. Isso aí o cara foi o Everardo Maciel, lembra dele? Opa! Foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique começou... cara travou os jogadores da Copa do Mundo quando estavam em 94. Então, todo mundo. Esse sistema aí, porque o Fernando Henrique, todo mundo fala que o Fernando Henrique que maravilha. O Fernando Henrique foi um inferno. Foi o pior presidente do Brasil. Você acha? Porra, primeiro que ele deu o chapéu no Mineiro, no Topete. Itamar Franco. O Topete inventou ele chegou com aquela pompa lá, não sei o que, fez o real. E aí fizeram a Constituição. E aí tinha que dar benefício. Ele falou: cria impostos. Cria impostos. Vai lá, Everardo, cria impostos. Aí ele mandou trazer o computador alemão. Que cruzava toda a informação. E o médico, o dentista, que fazia um esqueminha ali. A nota. O Frila sem nota acabou. Frila sem nota acabou tudo, Fernando Henrique. E eles ficaram lá roubando, né? Porque para eles não tem o computador. Eles não têm COAF, não tem nada. E agora, nós vamos perder. Nós vamos perder se tiver disputa, né? O Lula agora bolou isso aí. O COAF, agora o empate é da casa. O empate é do governo, bicho. Empatou é da casa. Isso é que é uma sacanagem. Você não acha, doutor? Tem como mudar isso aí? Não tem vou pegar contato. Um negócio. Porque o que é o COAF? Só no nosso? Explica lá, Sami. Explica aqui. Não, é assim, quando você tem uma treta jurídica, tem que pagar mais imposto, não entra numa briga jurídica. E aí tem representantes da sociedade e representantes do governo. Teoricamente, até o que era anteriormente, se deu empate pro réu. Pro réu. Na dúvida, benefício do réu. Pro réu. Agora, na dúvida, o voto qualificado, o voto vale 2 e aí... Chama-se, em vez de indúbio pro réu, indúbio pau no réu. É isso aí. É isso aí. Que é uma cachorrada, né? Sim, é uma cachorrada. Sem dúvida. O direito do poder público massacrando o direito individual.
É isso aí. E eles são É isso. de estados autoritários. É isso Mas aí. pra soltar um criminoso também, né? Se não habeas corpus, se der empate, solta o A criminoso. promotoria não consegue se juntar, chegar no Senado, na Câmara, e chegar e falar, ô, rapaziada, a outra ponta tá sofrendo e tal. Vocês não conseguem ter força nenhuma pra mudar alguma coisa pra beneficiar vocês e às vezes? É muito difícil. Pô, vocês são promotores, Mas é muito difícil porque nós atuamos não só contra funcionários aí da prefeitura, do estado, mas também contra todos os políticos que têm a caneta na mão. E pode criar leis que até prejudiquem a investigação. É 100 mil sem estudo, manda no senhor que é promotor. Pois é, mas é muito difícil mesmo. Eu não tenho como te dizer que nós vamos conseguir melhorar a legislação. Na verdade, a legislação está piorando. Apesar do que o Capês falou sobre a lei de probidade, foi um absurdo. Eu que trabalho com essa lei o dia inteiro. Você acha que melhorou pro ladrão? Melhorou, muito. Melhorou muito pro ladrão. Porque basta ele, como eu disse, basta ele falar, eu não tive intenção. Mesmo ele tendo lá desviado 300 milhões de reais dos cofres públicos. Sem querer. Mesmo que seja uma culpa grave, é evidente. Você tem que provar que ele tinha intenção de causar um... Intenção não se prova, né? Então, mas por exemplo... O Palocci eu queria perguntar, porque Palocci. teve réu confesso na Lava Jato. Sim. O cara falou assim, tô devolvendo, teve isso. Aí, anularam as penas, o cara tirou a tornozeleira, tudo. Uhum. E o dinheiro, como é que fica? Ele devolve esse dinheiro quando você tem uma pena anulada? Porque o dinheiro existia, o dinheiro foi devolvido. Não. Pelo que eu sei, Silvio, só os delatores se ferraram. Não, calma aí. Aí tem uns acordos, esses acordos são homologados judicialmente e tem lá o trânsito em julgado. Você não pode entrar com nenhum recurso contra aquela decisão do juiz que homologou o acordo. Eu tenho um caso concreto em que a Odebrecht se comprometeu a pagar 30 milhões. O STF anulou parte da prova que tinha a ver com a Lava Jato, né? Mas o acordo ele foi mantido porque já estava homologado judicialmente e tinha o trânsito julgado, não dá mais para voltar atrás. Então o que o Capês falou aqui que no início que não dá mais para voltar, é isso mesmo, é muito difícil porque tem uma sentença da qual não cabe mais nenhum recurso. Então o dinheiro vai continuar para o Estado. Eu estou falando isso porque eu tenho inclusive casos concretos. E talvez algum caso extremo aí que foi considerado alguma coisa muito injusta, quem sabe haja alguma revisão, se for um acordo criminal, por exemplo. Mas eu acho muito difícil, porque não tem mais recursos contra essa sentença. Ô Silvio, fala um pouquinho também das coisas boas para a sociedade que dá para fazer e que você acabou fazendo nos acordos. Parque Augusta, por exemplo. Qual que é o Parque Augusta? O Parque Augusta, aquele da Rua Augusta, esquina que com a tinha um Marquês de cirquinho Paranaguá. lá. Sei. Então, isso aí, conta um pouco também do acordo da Via Mobilidade, porque a função da promotoria não é só, que é importantíssima, processar pessoas, mas traz também benefício para a sociedade. Fala de algumas ações da promotoria. Não sei nem se vai dar tempo aqui, porque é muita coisa para explicar. Começa com o Parque Augusta. Basicamente, o Parque Augusta, em 2015, fui procurado pelos ativistas. A prefeitura estava autorizando a construção de 5 prédios no local. Eu lembro. E só que havia lá tem um bosque que é tombado. Esse bosque é tombado pelo patrimônio histórico, tem umas construções também tombadas e tal. E aí eles me procuraram dizendo, olha, a prefeitura, apesar de tudo isso, está autorizando a construir num lugar desse tipo, né? E aí a gente, ligando o caso Maluf com o Parque Augusto, o que aconteceu? Eu fiz 2 acordos com 2 bancos internacionais, o Citibank e o UBS, e esses bancos pagaram 25 milhões de dólares de indenização, que eu e a prefeitura destinamos para comprar o Parque Augusto, para pagar o terreno, para desapropriar, né? E no fim das contas, a gente conseguiu um outro tipo de acordo, um acordo pelo qual a empresa recebeu títulos de construção aqui do município de São Paulo, né? Quando você constrói prédio, você tem que pagar uma taxa. Isso. Então a empresa comprou taxa antecipadamente, trocando pelo Parque Augusta. E depois os 100 milhões de reais que equivaliam aos 25 milhões de dólares, foram destinados para construir creche. E a gente fez um acordo lá no Parque Augusta. A empresa que tinha fechado os portões, ela não podia fechar os portões, porque tinha direito da população passar no meio do direito de ir e vir também. É um direito de passagem dentro do terreno. Entendi. E as 2 empresas fecharam essa passagem. E aí a gente conseguiu uma indenização de 10 milhões. E aí, como eram empresas construtoras, as 2, elas construíram um parque de graça para o município. Ou seja, o município não gastou um centavo para conseguir. Você faz esses acordos para não ter. Uma que é interessante que eu. No caso. Antes que acabe o tempo, mas tem uma outra coisa interessante para falar. Em 96,
Nós entramos com uma ação contra os trens da CPTM. Os caras saíam pendurados do lado de fora, que era surfistas. pingente, ou em cima se equilibrando, que eram os surfistas. Então, a promotoria entrou com uma ação e os trens ficaram proibidos de sair da estação enquanto tivesse pingente ou surfista. Isso obrigou o governo, na época era o Mário Covas, a comprar uma porrada de trens novos e reformular toda a frota. Passados 27 anos, começaram a quebrar de novo. Então o Silvio tomou uma providência importante também na Via Mobilidade, que eu queria que ele falasse, porque de 20 em 20 anos o problema volta. Essa empresa Via Mobilidade, ela foi contratada por licitação de concessão e vai ficar 30 anos administrando duas linhas importantes, linhas 8 e 9 do sistema metropolitano de trens. E a empresa, quando ela entrou, que foi em 27 de janeiro do ano passado, ela não tinha ainda experiência, não tinha pessoal experiente, não tinha know-how para gerir. Para gerir. Aí você entrou no... Não, e aí começaram os atrasos, que um trem ruim. Chocou contra uma plataforma aqui na estação Júlio Prestes. Houve pelo menos 3 descarrilamentos importantes. E aí nós chamamos a empresa e dissemos, olha, ou vocês investem dinheiro para resolver esses problemas e pagam uma indenização, ou nós vamos pedir Puta, como você é ruim, Silvio. a rescisão Porra, do contrato. Pior que Não, cunhado. o Silvio não deixa a mão. Não, minha mãe gosta de mim. E aí? Não, Por isso que fala essa nossa divergência da lei, que ele é sangue ruim. E aí? E aí, teve que fazer o quê? Não, aí no fim, a empresa, depois nós temos lá um setor técnico muito bom que fez o levantamento do que precisava ser feito nas duas linhas. Foi feito o levantamento, esses problemas poderiam ser resolvidos se a empresa investisse mais de 600 milhões de reais. E também ela teria que pagar uma indenização para o Estado, porque as pessoas sofreram lá nas plataformas, nos trens sem ar-condicionado. Aliás, ainda hoje existem alguns pequenos problemas nessas duas linhas. Mas o fato é que a empresa teve que investir pelo acordo, né? Vai ter que investir 636 milhões de reais e pagar uma indenização de 150 milhões. 150 milhões, dos 150 milhões, 50 milhões foram convertidos. A empresa vai ter que construir 6 escolas nos municípios servidos. Sim. Cada uma custando 8 milhões. Vai ter que construir um conjunto esportivo no Grajaú, lá na estação Grajaú. Que é o esquema que você faz lá. Sim. Isso, é um acordo. Eu prefiro mais... O que você prefere mais, doutor? Uma linha de metrô que abranja toda a cidade e ruim, igual a do México, Cidade do México. Pegar a Cidade do México. Tá. Ou uma linha maravilhosa, que nem essa amarela aqui, ó. Que, nossa, que é? A linha mais bonita e mais perfumada do mundo. Acho que a linha mais bonita do mundo é essa que a gente tem aqui, essa automática aqui do... Sei. O que você prefere? Eu prefiro trem ruim. Eu prefiro uma ruim que atenda toda a população e cobra toda a cidade. Trem podre, aqueles Mas nós trem ficamos... Atende pouco. Olha, foi de 74 até meados de 90, ficamos sem fazer metrô. Nós temos um déficit enorme de Não, construção. essa linha é linda. E o monotrilho foi um fiasco também, né? O monotrilho foi mal pita, pô. Seu pita Era não pita, fala bom era pra pita? fita. Era o fura-fila que chamava. Fura-fila. Era fura-fila. Tinha o aerotrem que também não saiu. O aerotrem é do... O aerotrem era do Levi Fidelis. E aquele que tá parado lá no... Aqui na Avenida sim, da Globo ali. Na Rock Petrônica, agora Roberto Marinho. Monotrilho. Então, mas aquilo vai o quê? Ali ocorreu um problema durante a execução. A empresa que foi contratada, ela se envolveu também em corrupção. O governo acabou rescindindo o contrato e agora está tentando contratar uma nova empresa para terminar o serviço. Mas tá tudo parado lá, né? Tá tudo Em outras palavras, a gente não tem... Guarulhos. Trem para Guarulhos. Foi licitado para a Copa. Lembra que ia ter trem integrado até ali também foi algo não, lamentável. tem uma para na metade. Não chega. Tem a estação quase aeroporto. Tem que chegar no aeroporto. Depois pega um ônibus para ir até o... atende bem. Você vê na Marginal, quem trabalha naqueles prédios comerciais é muito bem atendido pela CPTM. Se tem a dificuldade no metrô e não sei como funciona a contrato, pô, então estica igual o Emílio falou, estica o trem então da CPTM para a cidade Silvio, toda. em outras palavras, nós não temos vizinhos que fazem guerra conosco, como estamos vendo aí no mundo inteiro, não temos acidentes naturais, não precisamos ter gastos enormes com forças armadas, mas temos nós mesmos que nos boicotamos, né? Infelizmente. Esse é o grande problema. E um monte de político que leva o dinheiro da gente também, né? Sim, sem dúvida. Deixa eu perguntar um negócio para vocês que são da parte jurídica aqui. Estamos aqui com o Dr. Capês.
e o Dr. Silvio Matos. Eu quero saber do negócio lá do... que saiu aqui, Sleep ó, do Giant. Sleep Giant. Isso. Dos moleques lá do Sleep Giant. O que deu? E, o que é? O que aconteceu Olha, aí? Você tá Silvio, por dentro? Tô. Tá. Emílio, é o seguinte, a coisa mais importante que tem numa democracia e num país é você ter opiniões divergentes. E o mais importante disso é você saber aceitar a crítica, tolerar a crítica e ter alguém que te critique, até para te aperfeiçoar. Então, a Jovem Pan é um canal de jornalismo independente. A gente fala o que quer aqui, você tá no Pânico, tem toda a liberdade, faz as suas críticas, as colocações. E, no entanto, foi estruturado um grupo pequeno, chamado de Sleeping Giants, que fica aí no Paraná. E eles ficam atacando qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa que venha patrocinar o programa da Jovem Pan para levar asfixia financeira e quebrar a empresa. Com uma estrutura de um exército virtual. Ou seja, exército virtual com muito robô também. Isso. Certo? Cria um grupo de Telegram, de WhatsApp e fala, vamos em cima. Exército médio, porque são poucas pessoas, usam robôs e ficam aterrorizando as marcas. Empresas e marcas que querem anunciar. Qual o objetivo? Levar à quebra da Jovem Pan e acabar com esse veículo de comunicação. Então, eu soube que a Jovem Pan se defendeu, entrou com agravo e agora está proibida a ação do Sleeping Giants para provocar desmonetização. Eles não podem mais aterrorizar as empresas que o anunciante aqui. Porque é seletivo, como eles fazem, né? Isso não é uma vitória, a meu ver, da Jovem Pan. Por isso é uma vitória da democracia, para que haja veículos de comunicação os mais variados possíveis e quem quiser ouvir uma crítica, ouve. Sim. Quem não quiser, muda de canal. Que tem a liberdade para o cara se manifestar. Que tem a liberdade para se manifestar. Ô, Capês, mas o que categoriza? Por exemplo, eu vou lá, junto uma turma para ficar te limando linha de frente, por exemplo. Olha, não assista linha de frente, não patrocine. Qual é a categoria? Onde se categoria no jurídico? Isso entra em qual categoria? Muito bem colocado, Alba. Então, por exemplo, o cara vai querer fazer um anúncio aí pra Jovem Pan no Pânico ou no Linha de Frente. Perfeito. Aí eles entram e começam. Então você anuncia lá, né? E começa a atacar a pessoa. Hoje tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 147, letra A, que é o crime de stalking. Perseguição. Você perseguir reiteradamente uma pessoa por qualquer meio, principalmente eletrônico, tirando dela a sua paz, a sua tranquilidade. Qualquer pessoa pode ingressar com isso. Vou te dar um exemplo. Tem um síndico que reclamou de uma moça que ela saía com roupas curtas todos os dias. A moça entrou com uma repressão dizendo: como é que você sabe que eu saio com roupas curtas todos os dias? Você está me vigiando? Você está tirando a minha tranquilidade? Então, qualquer pessoa física, natural, ou qualquer empresa que se sentir perseguida e pela internet tem direito. Então, independentemente de lei de fake news, essas coisas, que não é de fake news, existem instrumentos no Código Penal que protegem as pessoas. Eu achei isso uma notícia importante, porque isso restabelece a democracia e o direito. Cada um sabe o nível de responsabilidade que tem, que não pode falar aquilo que vem na cabeça. Mas a crítica sempre ela tem que ser feita e tem que ser aceita por quem exerce função pública. Fora os instrumentos civis, né? Que também podem ser muito bem. Então, mas esses caras, eu sei o que eles querem. Os Sleepy Giants. Quebrar a Jovem Pan. Não é só isso. Porque o que eles querem? O cara, ele fala o seguinte, ele chega e fala, eu não gosto da Jovem Pan, vou derrubar a Jovem Pan. Perfeito. E aí ele manda pro anunciante. Ele quer ele ser o cara que as agências de publicidade vão se balizar e ele vai ganhar com isso. Exato. Entendeu? Ele quer dizer Parabéns. o que é sagrado e o que é profano. Ele fala, não, isso é sagrado, isso é profano. Se me dá uma grana que eu não critico. Me dá uma grana que eu não te ataco. Me dá uma grana que eu não te ataco. É isso aí. E isso aí já passa por uma outra categoria, né, Silvio? Artigo 158 do Código Penal. Extorsão. Vira um sequestro moral. Aí é mais grave ainda. Extorsão. É porque não tem base. Ele vira um juiz. Não, de novo, ele vira um cara tem a liberdade de criticar. O bate e assopra. O famoso bate me paga que eu assopro. O cara pode não gostar e criticar. O que ele não pode fazer é por baixo do pano, ir lá e, começar... Atacando a empresa. A empresa não, se intimida. Você pode ter... Não, mas pode atacar a empresa. Eu digo...
Porque ele também tem a liberdade. Isso. Não, mas todo mundo tem O liberdade. que ele não pode fazer é dizer como ele faz. Ah, você anunciou na Jovem Pan. Agora que você anunciou na Jovem Pan, eu vou te perseguir. Sim. Enquanto você não sair da Jovem Pan. Isso aí. Não é que ele está atacando a empresa, ele diz explicitamente: saia ou eu vou te perseguir. E comemora. Então, mas todo mundo tem direito a não gostar da Jovem Pan. Pô, é lógico. E ele pode se manifestar, Claro. não gosto. Não Pode sou uma atacar. porcaria, não tem Jovem problema. Pan. Pode atacar à vontade. Deve, inclusive, né? É. Porque essa seria a democracia. O que ele não pode é dizer, quem anunciar, se você anunciar na Jovem Pan, eu vou te perseguir e vou acabar com a sua imagem. E rotula a empresa como malvada. Ele, né? o que ele tem que fazer, ele fique lá no Sleeping Giants atacando a Jovem Pan. No perfil dele. No perfil dele. O Emílio Mas matou não um segredo. atacar quem faz isso. Isso é pode ser extorsão e claramente é crime de perseguição, tá no Código Que a Penal. marca se assusta, né? A publicidade fala, putz, esse cara... É, porque a publicidade ela é meio covarde, né? A publicidade ela não pode ter, porque ela quer ganhar dinheiro de todo lado. Claro. Né? Você tem aqui o produto, eu vendo a água, eu quero que todo mundo compre o produto. A pauta, né? A pauta, exatamente. Só que o cara, ele quer o quê? Ele quer ter o poder De decidir. Exatamente. qual Que é produto falado, anunciar. esse Aí ele vai negociamento. valer O milhões. sagrado e o profano. Porra, Aí- quem não quer ser um juiz aqui, que nem vocês que são Que tem um promotores? belo terno e a decisão Que com com a uma caneta. assinatura. Uma Mas canetinha e um na mão. concurso ferrado também pra passar. Não, vocês estudaram. Com uma assinatura. Pô, doutor, muito obrigado. Show, hein? Muito Imagina, obrigado. obrigado, Foi um eu que agradeço. prazer conhecer o senhor. Também foi muito legal aqui trazer esse assunto que a gente fala pouco, né? É muito. Tem muito que trazer. bacana. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Obrigado a todos. A gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Tchau, gente. Obrigado. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É o carro que lá vem pedrada. Devemos se fudendo, mas não há piada. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.